Boa noite, está no ar mais um programa Aliança Esportiva. Hoje, rodada agitada do Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro, virtual campeão do primeiro turno, não pode ser mais alcançado por clube algum. Tem um número a mais de vitórias que o Fluminense, chegou à sua 13ª vitória. Com a Fluminense hoje deu uma... Isso, com 11 não pode ser mais alcançado. Então o programa de hoje a gente enaltece a participação do Galo, do treinador Cuca, que tem grande relação aqui no Rio de Janeiro com o clube do Botafogo. Mas antes disso, eu gostaria de dar uma boa noite aos meus amigos de mesa, a começar por ele, que já deu ar de sua graça aqui com pequenos comentários, o sempre reverente Guilherme Rezende, que também faz às vezes de Silvio Santos. Tá certo. Boa noite, Zé Renato, boa noite, amigos da mesa. Como o Zé Renato já adiantou aí, hoje destacar negativamente aí a derrota do Botafogo num jogo até bem movimentado, bem corrido. Galo aí que vem numa sequência boa, vem embalado, vem forte mesmo, vingador. E vamos comentar aí dos outros times, a gente vai acompanhar aí, a gente vai falar do Fluminense, vai acompanhar o clássico entre Vasco e Flamengo, enfim, a gente vai falar de tudo e mais um pouco aí. Muito bem, Guilherme. E agora boa noite dele, o nosso setorista hoje do Clássico dos Milhões, Marildo Mendes, que está na escuta e já nos passa informação após o seu boa noite. Boa noite aos amigos da mesa. Boa noite aos amigos da mesa, boa noite, Zé Renato, boa noite aos nossos amigos ouvintes. A gente de volta, na semana passada, eu e Zé acompanhamos o lá do Engenhão, realmente, Fluminense e Palmeiras, hoje aqui no estúdio de volta e tentando, acompanhar. A internet não está ajudando muito, mas a gente está tentando acompanhar aqui Flamengo e Vasco, de certa forma, pelo rádio, porque não está dando mesmo pela TV aqui online. Então, mas vamos acompanhar e passar todas as informações para vocês e toda a rodada do Brasileirão e os demais assuntos do esporte. Firme e forte na onda do esporte. Isso aí, em sintonia com o esporte, Alexandre. Tá copiando coisas dos outros aí? Programa Aliança Esportiva, não, essa vinheta é nossa, de autoria. Não, a outra que ele falou, a nossa é nossa. Não, mas essa é a Werneck que fala, firme. Ele fala copiando uma pessoa e eu fiz uma homenagem a Werneck. Então você copia, você faz a cópia da cópia. Da cópia, E agora, boa noite dele, o nosso amigo que não compareceu na última semana, mas está aqui hoje com todo o gás, lembrando do último episódio de 2 domingos atrás, em que ele disse: a chuva pode ser um fator que vai complicar o nosso retorno para casa, e de fato aconteceu. O seu boa noite, Thiago. Boa noite, Zé, boa noite aos amigos do Aliança Esportiva. Realmente, 2 domingos atrás, eu, Marildo e Werneck ficamos ilhados ali, uma dificuldade para voltar para casa, mas pelo menos tudo transcorreu bem, chegamos bem em casa, mas hoje 18ª rodada do Brasileiro, virada de turno, já chegando, e já fica aí bem visível quais clubes vão brigar por título, Libertadores, vão brigar lá na rabeira. O campeonato vai tendo uma definição aí de quem vai, o que cada um almeja. Quais são as pretensões? Quais são as pretensões de cada clube. E tá bem legal aí, eu acho que esse ano não será tão equilibrado como em anos anteriores. Eu acho que tá bem visível que vai ser Fluminense, Atlético, talvez o Vasco ali pelo título. O Grêmio que também vem galgando. Tá bem, mas o Grêmio ainda é um pouco inconstante, perder em casa para Portuguesa não é um resultado para time que vai brigar por título, mas tem que melhorar a regularidade, o Botafogo se consolidando como um time que vai tentar brigar por Libertadores, e o Flamengo tentando se encontrar aí para tentar também chegar nessa Libertadores, e o Vasco tentando se manter como candidato ao título, já que vem de resultados negativos aí, perder para o Atlético, empatou com o Curitiba e hoje jogando contra o Vasco. Mas tudo aí a gente fala aí durante o programa, no decorrer desse Aliança Esportiva. Isso aí que tá show de bola, aproveito. Tem gol, hein? Opa, gol do? Gol do Mengão. Informação. Tá certo. Gol do Mengão. E quem fez o gol do Flamengo? Já confirmo. Então, no Clássico dos Milhões, Flamengo 1, Vasco 0, bom resultado para Atlético Mineiro e também para o Fluminense. 37 minutos, Wagner Love. E Wagner Love, que concedeu uma entrevista, artilheiro junto do Fred, concedeu uma entrevista ao Diário Lance ontem, em que ele falava que o Ronaldinho Gaúcho era um cara de grupo, que sente a falta do fenômeno aí, do R10 na Gávea, que ele municiava os atacantes, mas desejou sorte. O Wagner Love disse que
tem o objetivo de brigar pela artilharia do campeonato. É uma meta pessoal do artilheiro do amor. Vamos aos destaques do Aliança Esportiva de hoje, mas antes disso, deixa eu voltar ao meu comentário antes do Marildo falar de gol. Eu falo o comentário da programação da Rádio Aliança, muito interessante, o programa Censura Livre. Todo sábado tem realizado debates com candidatos à Prefeitura de São Gonçalo. Então eu já lanço aqui como uma proposta que eles possam ver essa situação do valão aqui da Rua Maria Rita, porque o retorno para casa realmente foi complicado. Os amigos de mesa, o Thiago, o Marildo, fizeram contato e falaram que realmente foi muito complicado esse retorno. Então fica aqui como uma proposta que esses candidatos, aliás, o vencedor possa prestar bastante atenção nessa questão das vias públicas, as vias pluviais da cidade e tome as devidas providências. Presta atenção em tudo, né? Com certeza, mas em especial a essas condições. Vamos aos destaques do programa Aliança Esportiva de hoje, começando por você, o amigo Guilherme Rezende. Quase. Em jogo complicado, o Fluminense supera desfalques do goleiro Magão e vence o Sport por 1-0. Segue aí firme e forte na vice-liderança do campeonato. Botafogo joga bem, mas falhas individuais derrubam o Alvinegro Carioca contra o Atlético Mineiro no Independência. Siga em tempo real o clássico dos milhões, Vasco e Flamengo. É isso aí. Esquiva Falcão pode herdar o ouro no boxe olímpico. Vitória sobre a Suécia garante o emprego de Mano Menezes. O início dos campeonatos europeus. Isso aí, muita informação, muita coisa boa. Como diz o ausente Alexandre Werneck, que hoje deve fazer contato no intervalo do Clássico dos Milhões. O programa está recheado. É isso aí, galera. Vamos iniciar então falando da vitória da seleção brasileira, que garantiu o emprego do técnico Mano Menezes, 3-0 contra a Suécia. Ufa, ufa, hein, seu mano? Que foi um jogo envolvido por uma comemoração da Copa de 1958. Alguns atletas que não participaram das Olimpíadas estiveram presentes, como o zagueiro Dedé, o Davi Luiz também. E alguns outros atletas que participaram desse amistoso, que você vai saber um pouco mais com o Thiago Cruz. Exatamente, lá no estádio Razunda, estádio que vai ser demolido para construção de um edifício, e houve toda essa comemoração aí pela Copa de 58, porque a final foi realizada nesse estádio. A seleção brasileira teve os reforços de jogadores que não estiveram na Olimpíada, como você já citou, o Davi Luiz, o Dedé, também o Paulinho e o Ramires, o que deu uma maior qualificação ali à equipe brasileira. E o Brasil ganhou com tranquilidade esse jogo. A Suécia estava bem desfalcada, principalmente do atacante Ibrahimovic, que é o principal jogador do time. Estava lesionado, né? E que foi dúvida até momentos antes da partida. Ele queria participar. Queria participar desse jogo festivo, mas não pôde entrar em campo, o que facilitou para a seleção brasileira, que ganhou facilmente essa partida, o que garantiu o Mano Menezes no comando da seleção, porque ele estava meio pressionado, né? O Brasil fez uma Olimpíada que medalha de prata não é um resultado desastroso, mas o Brasil fez uma campanha enfrentando só baba, né? Enfrentando Bielorrússia, Honduras, Coreia do Sul, quem mais? Enfrentou Nova Zelândia. Então, muita equipe fraca. Então, quando ele pegou uma equipe um pouquinho melhor que foi o México, a seleção não jogou bem. E ainda jogou desfalcada do seu principal jogador, que é o Giovani dos Santos. E a seleção não jogou nada naquela partida e acabou a equipe fazendo uma atuação muito fraca, e com isso a equipe acabou perdendo essa medalha. É isso aí, e temos uma ligação de um amigo ouvinte muito especial, o Cleiton Divina, que, para os amigos ouvintes, só para a gente situar a galera que está escutando, foi o primeiro parceiro do Ronaldo Fenômeno no São Cristóvão. Ele que tem um projeto muito bacana aqui em São Gonçalo e vai conversar conosco, nós que pretendemos visitar o COT durante essa semana. Boa noite, Cleiton. Cleiton? Oi, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao programa Aliança Esportiva. É um maior prazer meu estar falando com vocês ao vivo aí para essa rádio maravilhosa aí. Isso aí. E antes da gente entrar nos comentários, você que foi um jogador de futebol, iniciou sua carreira no São Cristóvão junto ao Ronaldo, eu acho interessante a gente trazer para os amigos. É um prazer estar falando com vocês. Isso. Boa noite, é um prazer estar falando com vocês.
Tá me ouvindo, Cleiton? Tô ouvindo, é um maior prazer estar falando com vocês aí. Isso aí. Você que foi o primeiro parceiro do Ronaldo, tem um projeto muito interessante aqui no município de São Gonçalo, o COTE. Você pode falar um pouco para os nossos amigos ouvintes sobre esse projeto, Cleiton? Posso sim. O COTE, o que acontece? Quando eu jogava, eu via que os... Tô ouvindo. O que acontece? Porque quando eu parei de jogar em 2006, né? Aí o que acontece? Eu vi ninguém, tu vê aí em São Gonçalo, ninguém mais nada pelos projetos sociais, pelas crianças do nosso município, né? Aí então o que eu fiz? Eu parei em 2006, aí eu posso falar o nome da pessoa que me ajuda? Lógico. Quem me ajuda é a deputada Graça Matos. Ela abraçou o projeto e ela me ajuda desde 2006. E se Deus quiser, ela vai ganhar essa prefeitura aí e vai ajudar mais e mais o projeto. Quem sabe fazer uma área de esporte com o projeto. E, Cleiton, parece que tem alguns padrinhos também envolvidos na área do futebol que estão atuando profissionalmente. O caso do atleta Diego Souza, que teve participação no Vasco. Também o Roger, que jogou aqui no Fluminense, a do Grêmio. Esses atletas participam ativamente, Cleiton? Participa sim. Sempre que eles podem, eles mandam uma camisa pra gente, a gente faz uma rifa, arrecada fundo pro projeto, né? Diego Souza, Paulo Paixão, Roberto Brum, o Silas, o Roger, Fernandinho de São Paulo, vários amigos que trabalhou comigo, né? No futebol e conhece minha índole, tem uma parceria com o Friburguense, entendeu? Pô, que bacana, isso é muito interessante, porque resgata jovens atletas, jovens meninos aqui do município de São Gonçalo, que merecem uma oportunidade, muitas das vezes por não tê-la, acaba indo por caminhos até um tanto tortuosos, né? É verdade. E nem a gente vê aí, aqui mesmo na nossa área no Porto Novo, a juventude tudo indo pro lado errado, indo por fumar crack, cheirar, a gente tá vendo aí na nossa cara, né? Porque ninguém faz nada, né, pelas crianças. É verdade. E eu parabenizo o Cleiton por sua brilhante iniciativa. Nós do Aliança Esportiva pretendemos estar visitando o projeto durante essa semana e fazer uma brilhante reportagem para o nosso programa, viu? É verdade, só marcar aí, vamos marcar. Eu estava falando com o Zé Renato, vamos marcar para terça-feira. Isso, tá marcado. marcado. Para vocês à noite? Isso, pode ser marcadíssimo. Eu fico de fazer contato com você amanhã para a gente firmar essa visita e trazer para os nossos amigos ouvintes uma reportagem sobre o COTE. Se vocês fazer aqui na sala, aqui no COTE, aqui na sede, aqui, em sala de imprensa, vocês vão se amarrar. Com certeza, vai ser uma ótima oportunidade para a nossa equipe e também para os nossos ouvintes de programa Aliança Esportiva. Vou botar a camisa para vocês sortear aí no programa aí. Ah, bacana. Aí na camisa tem o autógrafo do Diego Souza, do Paulo Paixão, do Roberto Brum, do Roger, do Silas, do Marcelo Cordeiro, do Quente. Que legal, cara. Que apoia o projeto aí e que me conhece, né? A gente agradece pela sua participação e terça-feira a gente se encontra, viu, Cleiton? Tá bom, vai ser o maior prazer meu, valeu? Falou, um grande abraço para você. Um abraço, irmão. Um abraço a todo mundo aí que tenha uma boa noite. Isso aí, continua na escuta. Valeu, Cleiton, boa noite. Boa noite. Vamos lá, Thiagão. Continue, vamos continuar na seleção brasileira, já embalando para os campeonatos europeus que iniciaram. Mas eu acho que ainda cabe a gente fazer uma discussão sobre a permanência do Mano Menezes. Eu acho que o José Maria Marim tomou uma decisão acertada, embora muitos não concordem comigo. Eu opto pela manutenção do Mano Menezes, porque a nossa geração, o treinador teve que tirar leite de pedra, uma geração fraca na minha concepção. Você parte da premissa de que ruim com ele, pior sem ele, né? É verdade, não vejo um substituto à altura, até porque não tinham atletas de excelentes níveis técnicos para entrarem na competição. Então acho que ele realmente convocou o que de melhor tinha. Tudo bem que os zagueiros estavam um pouco aquém, o Bruno Vini, o Juan, péssimos, não são jogadores a nível de seleção brasileira. Gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso, Thiago, Guilherme e Mario. Acho que ele convocou mal para a Olimpíada. Eu acho que o Bernardo Atlético tinha total condição de estar lá. É verdade. Jogou muito hoje. O próprio Felipe Coutinho, que é um jogador que já está na Europa há um tempo, talvez tenha mais tarimba para estar jogando uma competição desse tipo. E com isso poderia ter tirado o Hulk e colocado um zagueiro mais experiente, até um goleiro melhor, porque com a contusão do Rafael ficou claro que o Neto e o Gabriel não tinham condição de
segurar esse pepino lá como goleiro da seleção. Acho que ele errou na convocação e ele vai seguir como técnico, né? Porque agora que errou da Suécia, vai ter 2 jogos fáceis aí contra África do Sul e China. O Brasil com certeza ganha. E vai ter depois aqueles 2 clássicos, super clássico da América contra a Argentina, que é um jogo que é nível desigual, porque só pode jogar jogadores que estão em seus respectivos países. E na Argentina, como tem uma economia muito fraca, os jogadores saem cedo, ou seja, os jogadores que estão lá são de nível fraco, enquanto no Brasil, bem ou mal, tem Neymar, tem Dedé, tem Paulinho, jogadores de bom nível, e no final do ano joga contra o Japão. Então, jogos fáceis que o Mano deve conseguir a vitória para o Brasil e deve seguir aí pelo menos até a Copa das Confederações, quando aí vai ser decisivo para ver se ele vai ser o técnico da seleção na Copa do Mundo de 2014. Foi até, desculpa me cortar, foi até o que eu estava comentando na semana passada com o Bruno, que eu acho que, minha opinião, logicamente, mas que essa prata da seleção foi ótimo isso ter acontecido, porque se fosse um ouro aí, ele conseguiria um feito inédito e aí ia permanecer aí por mais 10 anos se bobear. E iludir muito também, né? Exatamente. É verdade, mas muito se criticou o jogador Neymar. Nas Olimpíadas ele não foi aquele atleta que todos esperavam, mas eu acho que na realidade do futebol brasileiro, o Neymar tem uma característica que eu vejo em poucos. É um jogador criativo, que procura inventar uma jogada nova, embora falte um pouco objetividade ao menino, mas eu vejo que ele está destoando um pouco da grande maioria dos jogadores brasileiros, que eu vou dizer que o nível técnico é muito inferior, é muito ruim. Eu acho que o Neymar merece sim estar na seleção, lógico que precisa ser melhor lapidado. O que vocês acham? Na questão do elenco, né, da equipe que o Mano montou nas Olimpíadas, acho que o Thiago foi no ponto certo. Ele disse que foi mal convocado e os pontos que ele enxergou como os erros do Mano Menezes é a mesma visão que eu tenho na questão da defesa. Alguns jogadores também que deixaram de ser convocados, o próprio jogador do Atlético que ele citou, acho que tinha condição também. E a questão do goleiro também. Até o próprio Romário, ele deu uma declaração em relação a isso, questionando algumas convocações dos jogadores acima da idade até do Mano Menezes. Então, foi uma questão, mas agora já passou e não tem mais muita coisa a se falar, né? Em relação ao Neymar, como o Zé Renato levantou a questão, o Neymar é um jogador realmente acima da média, já está há um tempo. E que se arrisca a inventar. Eu vejo muitos atacantes toquinho pro lado, É verdade, ele já está há um tempo também aí jogando, atuando pela seleção brasileira, no próprio Santos, jogos importantes de Libertadores. O que realmente eu vejo de deficiência, entre aspas, ali no Neymar, é a individualidade. Ele é um jogador extremamente individualista. Isso já havia dito no início do Aliança Esportiva, num dos primeiros programas aqui no Aliança Esportiva. Me lembro que a memória é boa, hein? Me lembro que na Copa América, na época que o Aliança Esportiva começou, a gente comentava sobre essa nova geração, o Ganso, o próprio Neymar. Acho que o Ganso é um jogador que não vem demonstrando dentro de campo o que realmente, todas as expectativas realmente que nós tínhamos nele. E em relação ao Neymar, é um jogador que certas vezes é muito individualista, na minha opinião, e isso acaba atrapalhando ele e atrapalhando a equipe, tá? No Santos, ele tem que jogar de uma forma, ele tem que entender isso, que o Santos é o Santos e a seleção é a seleção. E até no próprio Santos ele não vem atuando bem. Agora, há uma questão também, que eu não sei se vocês concordam, que o jogador acaba ficando sobrecarregado. O time não tem um esquema, falando de seleção brasileira, não tem um esquema de jogo, não tem um padrão, não tem um conjunto, fica tudo nas costas de um jogador só. E, sinceramente, se a gente na Copa do Mundo chegar dependendo somente do Neymar, eu, sinceramente, vejo um potencial no Oscar, mas não vejo o Oscar como camisa 10 ideal para a seleção. Pode ser que até a Copa ele possa vir a ser esse grande jogador, até porque vai atuar num grande clube da Europa, né, o Chelsea. Já estreou, inclusive. Já estreou, então essas questões que realmente acabo parando para pensar. Acho que o ouro nas Olimpíadas seria importante para essa geração em termos de confiança,
tá? Se a seleção vencesse as Olimpíadas, e eu confesso, torci muito por conta da Copa do Mundo, não dou tanta importância, sinceramente, às Olimpíadas, porque é um campeonato realmente que as seleções vão meia boca, até as principais seleções a gente nem ouviu falar, cadê a Argentina, enfim, os times que geralmente disputam as Olimpíadas, até as próprias Olimpíadas, com mais força. Esse ano não estiveram, então chegou lá um time do México arrumadinho, que joga junto há muito tempo e ganhou. Mas eu torci por conta da confiança, mas não vejo tanta importância, tanto desastre em relação a perder o ouro. E também, se acontecesse do Brasil conquistar o ouro, também não via um problema em relação ao Mano Menezes, como o Guilherme opinou. Acho que o Mano Menezes, a prova de fogo dele vai vir nas próximas competições, principalmente na Copa das Confederações. E aí, amigo, aí a gente vai ver quem é quem. Acho que se o Mano Menezes cair na Copa das Confederações, vai ser muito arriscado também, porque o treinador que chegar vai ter muito pouco tempo. Então são questões para a gente pensar. Para o Brasil ganhar uma Copa do Mundo, futuramente tem que melhorar muita coisa, a próxima Copa do Mundo. E, sinceramente, se o Brasil chegar com um novo técnico ou com o Mano Menezes, acredito que não mude muita coisa. Talvez um novo técnico possa dar um novo ânimo, como foi o Filipão, vocês se recordam, chegou também ali em 2002, desacreditado e um pouco em cima da hora, sem muito tempo para montar um time, acabou montando a família escolar ali e conquistando a Copa do Mundo. Agora, acredito que nos próximos jogos e na próxima competição, o Mano Menezes vai ter a prova de fogo, mas ele precisa rever alguns conceitos e talvez até buscar alguns jogadores mais experientes para encorpar mais essa seleção. Acho que a seleção, sim, precisa de uma renovação, mas para resultado imediato, a gente vai ter que recorrer aos jogadores mais experientes, e essa é a minha opinião. Muito bem, Marildo, a gente assim encerra a parte de seleção brasileira com ótimos comentários, tanto seus quanto do Thiago. E já partimos para, antes do apoio, falar rapidamente sobre Esquiva Falcão, que o Comitê Olímpico Brasileiro entrou com um recurso junto à Corte Arbitral do Boxe Olímpico para tentar permitir que o brasileiro conquiste a medalha de ouro. E a grande justificativa desse recurso é que o brasileiro foi prejudicado por um erro da arbitragem que aplicou uma punição ao lutador brasileiro, que perdeu a luta por 14-13. E foi bastante interessante, não sei se os amigos puderam acompanhar essa luta decisiva contra o japonês Ryota Murata. O técnico brasileiro, tão logo terminou a luta, ironizou a conquista do japonês apontando para o árbitro polonês. A sua vitória se deu por causa deste cidadão. O presidente do comitê de júri, que por sinal é brasileiro, acredita que seja muito difícil o Esquiva conquistar esse ouro. O que você acha, Tia? O que aconteceu foi que um árbitro brasileiro, se eu não me engano, teria conversado com o árbitro daquela luta, e esse árbitro disse que se equivocou na decisão de punir o Esquiva, porque ele puniu porque achava que o brasileiro já tinha 4 pontos de vantagem. E acabou que não existia essa vantagem. Esses 2 pontos foram definitivos para a definição da luta, e o Esquiva perdeu por 1 ponto. Mas, pelo que eu estava lendo, é muito difícil essa punição essa reversão ser concretizada, porque existe lá um tempo para, depois da luta, você recorrer. O Brasil só recorreu agora por causa dessa suposta declaração do árbitro dizendo que estava equivocado. Tomara que dê certo, porque o Esquiva é um rapaz muito humilde, lá do Espírito Santo, filho do ex-lutador Toro Moreno. Cara, por sinal, quer que os filhos partam pro MMA. Tomara que não, porque os 2 filhos deles têm muito talento no boxe, podem ser medalhas muito certas aqui em 2016, mas eu acho que é difícil concretizar essa punição, mas que a punição foi errada, não há dúvida. Eu assisti a luta e dava para ver que os 2 lutadores estavam fazendo aquele famoso clinch, que é quando os 2 lutadores se abraçam para evitar o confronto. Os 2 estavam fazendo, mas o árbitro só quis punir o brasileiro. Infelizmente acabou dando essa prata aí pro Falcão, que acabou ficando com essa posição, que não deixa de ser ruim, porque ele
acabou sendo essa a melhor posição do Brasil na história do boxe olímpico, uma prata que só tinha conseguido uma medalha até hoje, um bronze em 68 com Servírio de Oliveira, um ótimo resultado aí para o brasileiro, que conseguiu, do esporte brasileiro, né, conseguiu 3 medalhas nessa modalidade. Se vier o ouro seria excelente, mas complicado, uma prata já está muito bom aí para o Brasil. Com certeza, uma prata, um bronze, com aquela menina que inclusive criticou bastante o presidente da Federação Nacional de Boxe. O presidente disse que ela não ia arrumar nada. Pois ela é. não está incentivando nada o esporte, né? Para começar com o presidente... O presidente falar isso, filho, realmente são pessoas vitoriosas e parece que tem um projeto de lei para que esses atletas olímpicos, até para melhorar o desempenho nas Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, ganhem uma bolsa de R$ 2.500. Eu acho que é apenas um paliativo, tem que ter investimento como tem nos Estados Unidos a partir de colégios, universidades. Eu acho que esse é o caminho. O investimento é na base, né? Exatamente. Você tem que formar atletas. Exatamente. Os que já têm, você dá estrutura para os que já têm, pode até melhorar o resultado, mas... Tem que trabalhar a base, exatamente. Aplicar em colégios, universidades. Formar atletas capazes de ganhar medalha, porque os que não são capazes hoje podem melhorar o desempenho, mas não vão ser de alto nível. Eu acho que tem que trabalhar a base nas escolas, que o Brasil tem um grande problema de educação física, dar um atestado e ninguém faz educação física. Ninguém faz. Tem colégios até que nem tem educação física e ainda assim é opcional para aqueles que desejarem participar. Nos Estados Unidos tem bolsa para atletas, né? Quem pratica esportes tem sua bolsa na universidade. Por isso que eu enalteço até aqui no município de São Gonçalo a Faculdade Universo. Marildo pode até falar melhor do que eu sobre isso. Parece que atletas que são do Universo, eles têm bolsas de estudo. Sim. Dependendo do esporte, parece. Não sei a informação correta, mas eles têm bolsa sim, até de alguns atletas até de 100%. Muito bem, Marildo. Vamos para o apoio. Já ultrapassamos em muito o horário do nosso break. É com você. Esta é a ZYM 907. Rádio Difusora Aliança FM 98,7. São Gonçalo, Rio de Janeiro. E estamos de volta ao programa Aliança Esportiva, 19 horas e 38 minutos. Vamos, antes de iniciar os noticiários do Fluminense, vamos com Marildo Mendes, o panorama de Flamengo e Vasco. Segundo tempo rolando agora, né? Deve ter, acho que no máximo 2 minutos. Começou agora mesmo. No intervalo. No intervalo do nosso programa começou o segundo tempo. E teve mexida no time segue 1-0 Flamengo. Pode falar. Do Vasco também. Entrou Carlos Alberto e saiu o Felipe. Alteração aí de intervalo no time do Vasco. Isso mostra que o técnico Cristóvão não quis optar pela formação. E já tem cartão amarelo para Carlos Alberto. Com 3 meias, né? Que era Felipe, Juninho e Carlos Alberto, como ele fez no segundo tempo da partida contra o Curitiba. Então ele segurou o Carlos Alberto, até por precaução, para tentar priorizar a marcação do time. Bacana essa sua informação. 1-0 Flamengo. 1-0 Flamengo, gol do Love. Wagner Love que empata com Frederico. 9 gols. Isso aí. Vamos falar do Fluminense. Érica, é contigo o hino do Flusão pra gente. Vamos lá, Marildo. O Fluminense que ontem foi à Volta Redonda enfrentar o time do Sport e venceu por 1-0. Um gol aos 37 do segundo tempo. Um cruzamento do lateral esquerdo Carlinhos. Samuel, o Balotelli tricolor, mandou para o fundo das redes. Ele que levou o cartão amarelo. O Abel ficou indignado com esse cartão, até porque não quer mais perder jogadores. O Fluminense que entrou em campo desfalcado de suas principais peças: Frederico, o Deco, o Edinho, Anderson. Até os suplentes também não puderam participar. O Matheus Carvalho expulso na partida da última quarta-feira diante do Cruzeiro. Também teve... Quais foram os outros destaques? Desfalques do lateral Bruno também, que não pôde participar.
Parece que 8 desfalques. Faltou um atacante que eu não... Matheus Carvalho? Não, Matheus Carvalho eu falei. Wellington Nem, Marcos Wellington Nem, Wellington bem Nem, lembrado, Marcos Wellington Nem, Marcos Júnior. E o Fluminense que precisou recorrer aos meninos que estavam na Taça BH. Entrou o menino Igor, né? O menino o Igor já foi incorporado aos profissionais, mas o Fluminense recorreu ao menino Michael, que estava em Belo Horizonte, fez com que ele retornasse junto com a delegação, saiu de quarta-feira diretamente do estádio de Independência para o Rio de Janeiro para poder treinar com a equipe. E eu achei a equipe muito aguerrida. O Wagner vem subindo de produção, acho muito interessante. E foi só apenas dar a camisa 10 para o Thiago Neves que ele desenvolveu, né, Marildo? Houve uma melhora. A gente não sabe se por conta da camisa 10 ou do jogador ter se enquadrado de alguma forma no que Abel vem pedindo. Acho que em relação ao Thiago Neves, ele realmente não vem atuando bem e talvez pela falta dos principais jogadores, de certa forma ele tenha acordado, né? Ele tenha chamado mais a responsabilidade. Em relação ao jogo de hoje, de ontem, perdão, o Fluminense esteve bem postado, esteve já no primeiro tempo buscando a todo momento abrir o placar e tivemos uma atuação irretocável do goleiro Magrão do Sport. O Sport também chegou, é um time aguerrido, não é um time que a gente possa dizer horrível, um time ruim. E contou também com o Magno Alves, arisco, hein? O Magnata ali disse antes do jogo que o Thiago deu uma risada ali. O Magnata disse que ia voltar ao Fluminense, que ainda tem 36 anos e que sonha em voltar para o clube que ele tem um carinho especial. Thiago, quando eu quis dizer arisco, tudo bem que ele pode não ter sido tão eficiente, mas pelo menos umas ciscadas ali na entrada da grande área ele tentou, né? Ele tentou, mas o Magno Alves realmente, infelizmente ou felizmente, não tem mais chance de jogar aqui no Fluminense, é o que a gente espera, né? Porque eu já sofri muito, eu respeito quem tem carinho por Magno Alves, torcedor do Fluminense. Eu tenho também certo carinho por ele. Mas a gente sofreu muito com as caneladas do Magno Alves e do Rony. Canelada? Então deixa o Magno Alves lá no esporte. Quem era melhor? Quietinho. Quem era melhor? Rony ou Magno Alves? Olha, menos pior, o Rony. Até porque o Rony conseguiu retornar. O Magno Alves depois... E o Rony, ele era um jogador mais de preparar as jogadas ali pro Magno Alves. E o Magno Alves ficava claro os gols que ele perdia, porque ele perdia gols assim inacreditáveis, fazia golaços e de certa forma... Mas conseguiu um feito que eu acho que difícil outro atacante conseguir... 5 gols no 5 jogo. gols na partida contra Santa Cruz em 1999. Não, acho que foi 2000. 2000, ano seguinte. Copa João Avelange, perfeito. Mas enfim, o Magno Alves não é mais jogador do Fluminense, então vamos falar de Fred e companhia. Que não jogou ontem. Mas o Fluminense buscava a todo momento, teve chance, primeira chance ali com o Wagner, que se tivesse a perna direita, fatalmente concluiria em gol, mas acabou batendo com a esquerda, na posição que ele estava ali mais sem ângulo, acabou facilitando para a bela defesa do goleiro Magrão, que já foi destacado aqui no meu comentário. E o próprio Thiago Neves, ainda no primeiro tempo, teve uma chance clara, e aí foi o contrário, caiu na perna direita dele, que não é boa, e o menino Thiago Neves acabou desperdiçando grande chance. E o Fluminense teve outras chances também, além dessas 2 chances, mas são as chances que eu destaco, que foram chances mais claras, mas o Fluminense teve outras também, até com o menino Samuel, Leandro Eusébio numa cabeçada também, que o goleiro do Sport fez uma belíssima defesa. E no segundo tempo o Fluminense seguiu dominando, seguiu pressionando. E após a expulsão do menino Tobi, foi Tobi? Tobi, Guaraná Tobi. Aí o Não é essa marca, não tem. Não. É Tobi? Não, mas existe Guaraná Tobi, sim, cara. Desculpa. Vai lá, Mario. Mas após... Vai que dá dinheiro aqui pra gente, a gente tá falando... Sinceramente, eu como torcedor destaco que era um jogo que eu tava ali nervoso, fiquei tenso, fiquei apreensivo, porque o tempo ia passando. O domínio
de certa forma aumentava, mas o gol não saía. As chances apareciam, mas o gol não saía. Magrão operava milagres no segundo tempo. Outra ótimo goleiro, uma cabeçada, não sei se do Leandro, do Gum, parece, ele tirou com o pé. Não sei se Zé Renato pode me ajudar aí. Sim. Foi do Gum, né? Teve um lance também. Tiveram diversos lances ali no segundo tempo. Teve outro lance do Samuel também, se não me engano. O Fluminense tentava, criava, dominava, mas não conseguia. No segundo tempo, o Cavalieri chegou a fazer uma defesa ali, mas não foi tão complicada. Uma defesa num lance ali por baixo. Acho até que foi o Magno Alves que tentou a conclusão. E concluiu, só que o Cavalieri estava lá para fazer a defesa. O Cavalieri, inclusive, que vem a cada jogo ganhando mais confiança, é um goleiro extremamente de possibilidade de chegar à seleção. É um jogador de extrema categoria na posição dele. E, como eu destaquei, acho que o Cavalieri já merece uma vaga, uma chance na seleção brasileira. Tá agarrando muito, tá pegando muita coisa o Cavalieri. Mas no jogo de ontem, o goleiro do lado oposto, o Magrão, que operou milagres. Mas como o próprio Magrão destacou, o Tobi foi expulso. E aí, logo em seguida, numa jogada pela esquerda, o Carlinhos cruzou na área e o menino Samuel concluiu em gol. Aí eu queria chegar a esse ponto. Samuel fez o gol, 1-0 Fluminense, beleza. E... tem um problema aqui no meu computador. E o Samuel acabou fazendo 1-0 pro Fluminense. Ative o Windows. E o próprio Magrão destacou após o jogo que o Sport não suportou a pressão do Fluminense, mas foi por pouco. O Fluminense poderia ter deixado escapar 2 pontos do Sport, que, com todo respeito ao Sport, um time que quer ser campeão precisa somar os 3 pontos em casa contra o Sport. A questão que eu queria destacar em relação ao Samuel é que ele é um atleta ainda novo. É claro que o Rafael Moura, ele para sair do Fluminense, ele realmente precisava sair, porque é um jogador que tem possibilidade de jogar em de ferro do Inter. Tem possibilidade de ser titular em outros clubes, mas o Samuel, o Rafael Moura acabou pedindo para sair, mas faz falta. Nas ausências do Fred, acredito que o jogador ideal para essa posição seria o próprio Rafael Moura. O Samuel é um jogador que ainda é imaturo, ainda tem certa possibilidade de no futuro vir a ser titular até no próprio Fluminense ou em outros clubes, mas é um jogador ainda amadurecendo. Fez o gol, ajudou muito o Fluminense, mas acaba realmente, na minha opinião, não sendo o jogador ideal para substituir imediatamente o Fred. Mas é o que tem, né? Então temos que ir de menino Samuel mesmo. Algumas jogadas ele tenta até a velocidade, ele sai um pouco da área, e isso me incomoda um pouco. Acho que o centroavante precisa ser a referência ali na área, e se ele é a referência, ele precisa se manter ali na área. O Abel precisa realmente cuidar um pouco dessa parte em relação ao Samuel. Zé, queria falar alguma coisa? Isso, e eu já escolhi, vou pedir até para a amiga Érica, nossa operadora de áudio, colocar a vinheta do saco de batatas, porque eu já escolhi o meu saco de batatas de hoje. Vai para o volante do Sport, William Rocha, por uma entrada criminosa no Wallace. O menino ficou sentindo durante o jogo inteiro. Eu não sei se teve uma lesão nas costelas, eu acho que pode ter. Foi uma entrada no início. Uma entrada duríssima. E parece que algum jogador do Fluminense que já tinha atuado com ele, não me recordo quem é, não sei se o Marildo sabe. Não, mas eu vi havia também comentado que a primeira jogada ele entra duro e entra para quebrar. Depois ele suaviza um pouco. Não deu outra, né? Não deu outra, ele entrou uma jogada criminosa. Eu acho que ele entrou muito forte no lateral direito, o Wallace, que sentiu bastante. Ele poderia ter sido, inclusive, expulso, né? Já nesse primeiro lance. Certamente o árbitro preferiu contemporizar, dar apenas o cartãozinho amarelo, mas eu acho que poderia ter sido expulso. E como um outro detalhe, eu já estava assistindo um vídeo dos bastidores do Fluminense, muito interessante, essa interatividade que aproxima a torcida do clube. Foi aniversário do Leandro Eusébio ontem, cantaram parabéns. Cantaram parabéns para ele na concentração. Os jogadores muito irreverentes, Thiago Neves fazendo graça. Teve ovo, farinha, essas não, coisas? Não, foi na concentração, um almoço. Aí Eusébio não conseguia nem almoçar, os jogadores chegavam próximo a ele para querer apertar a mão, dar um abraço no Eusébio.
Aí eu escutei aquela voz ao fundo: deixa o cara almoçar em paz. Então isso mostra que o grupo do Fluminense está fechado, não tem guerra de vaidade, como há algum tempo atrás, não diga esse ano, mas em anos anteriores, foi especulado que tinha um racha no grupo. Eu vejo a galera muito unida e imbuída nesse título, em busca do título nacional. Acredito sim que o grupo do Fluminense tem liga, ao contrário do que está acontecendo no Vasco. Inclusive, houve uma certa arrogância, acho que do Juninho, Eduardo Costa e o goleiro Fernando Praz com o repórter da Rádio Manchete no último jogo, porque parece que o Eduardo Costa orientou o Fernando Praz para que os mais experientes, jogadores mais tarimbados, assumissem a responsabilidade do jogo, porque os mais novos que estavam tomando as rédeas da situação. E parece que aquilo não foi bem repercutido. O repórter chegou aos jogadores do Vasco, que foram muito agressivos nos comentários. Então tem um certo racha. Parece que o Eduardo Costa não gosta do Felipe. Quando o Rômulo saiu do Vasco, o Eduardo Costa mesmo falou: eu tenho muito mais currículo do que o Rômulo. Então isso mostra a diferença, trazendo para o Fluminense o quanto o ambiente de harmonia que reina nas Laranjeiras. Então a galera é unida. O Vasco tem essas guerras de vaidade. Então, comparando o Fluminense ao Vasco, acredito que o tricolor das Laranjeiras tenha mais chance do que a equipe Cruz Maltina. Os salários foram pagos. O Fluminense, que teve uma grande dificuldade financeira porque sofreu um grande baque financeiro, parece que alguns bens foram penhorados. Uma grana alta, e o Fluminense conseguiu um empréstimo junto ao banco. Conseguiu contornar a situação, parece que colocou como garantia de pagamento a renda dos sócios torcedores, a galera que contribui mensalmente com o clube. Parece que na sexta já conseguiu acertar os salários, e isso é um ponto que me preocupava em relação à campanha do Fluminense. Mas dá para perceber, Zé, que o Abel ele tem o grupo na mão, tá? E o Abel balançou, tá? E balança ainda. Balança. Tem gente dentro do Fluminense. Balança, mas não cai. Tem aquela galera ali, como se diz no popular, aquela galera da piscina, aquela turma que... Os piscineiros. Que ficam ali no clube urubuzando a galera e peças importantes. E o Abel, para mim, é uma peça muito importante nessa caminhada rumo ao Tetra. E tem uma galera que ainda quer, como dizem com o Joel lá, ainda quer fritar o menino Abel. O menino Abel tá bem. Menino Abel tá bem, deixa ele quietinho lá, tá? Essa palavra menino acompanha todos os jogadores do Fluminense. O Abel... Vai ser Oscar Niemeyer que o Mario chama de menino. O Abel, eu acho que ele faz um trabalho, como eu já havia dito há um tempo atrás, que não agrada a alguns, mas que está dando resultado. Acho que o Fluminense, eu já venho insistindo nesse assunto, mas eu acho que vocês concordam. O Fluminense tem um padrão, o Fluminense tem jogadas ensaiadas, coisa que a gente não via com outros técnicos, principalmente na bola parada do Fluminense é muito forte. O Fluminense valoriza a posse de bola. É um time que, na maioria dos confrontos, tem mais a bola do que o adversário. E isso facilita. Aí o time ganha de 1-0, de 2-1 e vai chegando, meu. E vai conquistando os 3 pontos, que é importante nesse brasileiro de pontos corridos. Vocês observem o Corinthians. Você não vê uma atuação do Corinthians, uma goleada. É sempre resultados apertados ali que acaba credenciando o Corinthians a bons resultados e até a títulos, como conquistou esse ano da Libertadores. Então, o Fluminense tem um bom trabalho, o Abel tem um bom trabalho, deixa o Abel trabalhar. Acho que o grupo está na mão, a união do grupo é visível. O Zé Renato destacou muito bem. A gente vê em algumas ocasiões o Fred, o próprio Thiago Neves, até os jogadores mais sérios, que são o Eusébio, alguns jogadores que ficam mais na deles ali, mas que são lideranças dentro do grupo e comandam essa garotada de forma que dá resultado, que realmente traz para o Fluminense a possibilidade de, quando acontece desfalques de Deco também, que é uma das lideranças do grupo, ou de jogadores que, apesar de novos, são importantes, como o Wellington Nem e até o menino Marcos Júnior, que é o suplente imediato do Wellington Nem. Esse é menino mesmo, né? Esse é menino mesmo. Porque Abel Braga tem 59 anos. É um menino, né? Tá na flor da idade, 59 anos.
Nosso Abelão, querido Abelão. Mas o Fluminense, quando não tem essas lideranças, não só por ter qualidade, mas por ter um grupo unido, acaba conseguindo suprir as dificuldades. Muito se falava, quando o Deco se machucou agora, não sei se há 4 ou 5 rodadas atrás. Zé, lembra do jogo que o Deco se machucou? O Deco... Foi antes do Atlético, Deco, né? Deco, na bola de gude. Curitiba. Jogo contra o Curitiba, no Couto Pereira, tanto ele quanto o Wellington Nem. De lá pra cá, quantos jogos? 3, 4, O Fluminense 5. jogou contra o Atlético Mineiro, jogou contra o Palmeiras, jogou contra o Cruzeiro e Sport. 4 rodadas, não é isso? E não perdeu sem o Deco. Então, muita gente apostava que sem o Deco o Fluminense cairia de produção. O Deco já não vinha, né, naquele ritmo que ele estava de início de campeonato. Não tinha atuações péssimas, mas não vinha fazendo diferença nos últimos jogos e aí chegou a lesão. Então acho que, é claro que a gente não deseja que o jogador se machuque, mas chegou num momento em que o Deco, a lesão chegou num momento que era esperado, e talvez o planejamento esteja sendo feito errado em relação ao Deco, mas a lesão chegou num momento em que o Deco não estava no melhor da sua forma. Ele estava jogando bem, mas não como vinha jogando antes. E o Wagner, finalmente... vem dizendo o que veio. Está crescendo de produção. Então acho que o Fluminense tem possibilidades, tem banco, tem elenco realmente. E a meninada, quando entra, também entra sem medo, até por essa confiança, por essa união, por essa confiança que os jogadores mais experientes dão aos jogadores mais novos. E principalmente o Abel comandando o grupo de forma realmente... O Abel tem o domínio do grupo, então o Fluminense acaba tendo bons resultados dentro do campo. E esse crescimento do Wagner, Marildo, eu acreditava desde o início, porque assim como ele, vários jogadores que vieram do exterior tiveram um período de dificuldade, período de adaptação um pouco mais prolongado do que aqueles que apenas trocam de estado. Então, aqueles que vêm do exterior é um outro ritmo. Wagner, que veio do poderoso Gaziantepspor, eu acho que alguma coisa nesse sentido. Como é que é? Fala de Gaziantepspor, alguma coisa nesse sentido, da Turquia. Eu não peguei, não. Qual jogador? O Wagner do Fluminense. Então, todo poderoso Gaziantepspor, alguma coisa assim você vai verificar. Então, o futebol turco, a gente sabe que não tem muitas exigências, pode ser um futebol de contato, como diz Alexandre Werneck, futebol é de contato, é para homem. Mas diferente do futebol brasileiro, ele fala, isso é mal, aquela barriga dele, que é um futebol mais rápido, que exige um pouco mais de talento, técnica. Então esse período de adaptação do Wagner, informação. Fala aí, Silvio. Gaziantepspor. Cheguei perto. Pô, mas é difícil falar mesmo, Gaziantepspor. Então, é difícil. O Marildo muito Fala bem aí, colocou. Galatasaray. Vai. Galatasaray. Muito bem. Então, o Wagner vem crescendo de produção. Acho sim que pode fazer uma dupla ali com o Deco. Não sei como é que vai ficar o Thiago Neves nessa situação. Que vem muito mal. É uma opção o próprio Wagner, né? Mas em relação o que Zé destacou, Wagner, Deco, Thiago Neves, vai, pelo menos na minha opinião, e o Abel demonstra isso, vai jogar quem estiver melhor. Entendeu? Uma crítica que eu tenho a fazer em relação ao Fluminense é o planejamento em relação ao Deco, tá? O Deco vinha num ritmo muito forte, jogando fora, jogando em casa, jogando quarta, domingo. Acho que houve um erro de planejamento nesse sentido. Desde o jogo contra o Botafogo. Com todo respeito ao Botafogo, mas o Fluminense já havia... Botafogo? O Fluminense já... Não tô aqui... Não, fala. Chacotando não, mas o Botafogo já tinha... Mais atento. O Botafogo já tinha decidido... O Fluminense já tinha decidido o Campeonato Carioca, e os amigos botafoguenses da mesa concordam, no primeiro jogo, amigo. Foi 4, né? 4-1. 4-1, sim. 4-1. 4-1. Então, amigo, vai colocar o Deco... Eu comentei assim, até nessa primeira final, comentei até com você, parabéns aí pelo título. Você falou, é verdade. Não, calma aí, o campeonato terminou, mas, pô, aquele jogo ali já fechou o caixão já. E aí o Fluminense colocou o Deco, e o próprio jogador fez pressão para jogar o segundo jogo e perdeu a Libertadores ali. Porque provavelmente não. Posso afirmar que se o Fluminense com o Boca Júnior aqui, com o Deco em campo, dificilmente perderia aquele jogo. E jogou bem e empatou por uma questão de fatalidade, mas pressionou, e com o Deco, com a experiência do Deco, pelo menos levaria para os pênaltis. Então, a crítica que eu tenho a fazer em relação ao planejamento do Fluminense pro menino Deco
essa questão de... Zé tá aqui fazendo um barulho aqui que eu não sei de onde vem, mas enfim. Acho que a crítica que eu tenho a fazer em relação ao planejamento do Deco é essa. Custou a Libertadores e agora não vai custar a sequência no Brasileiro, porque o Fluminense já tem o Wagner no momento regular, né? Crescendo de produção. E creio que o Abel vai colocar para jogar quem estiver melhor. E tem N possibilidades. Tem o Thiago Neves que pode jogar na frente com o Fred, pode, numa eventual ausência do Wellington Nem. Guilherme quer dar uma informação? Pode falar. Acho que vai até ser com um pouquinho de atraso aqui, porque eu só consegui ver agora. Mas no Vasco, mais uma alteração, saiu o Éder Luiz para a entrada de Pipico. Grande Pipico! E no Flamengo sai o menino... Esse elenco, o Vasco quer brigar pelo título. Flamengo de nome, né? E no Flamengo sai o menino Tomás, entra Adrian. É verdade. Então, voltando ao Fluminense, tem essa questão das peças que o Abel tem, principalmente ali na frente. O Thiago Neves, ele pode, numa eventual ausência do Wellington, nem jogar na frente. O próprio Wagner pode jogar se o planejamento mudar um pouco em relação ao Deco e o Wagner entrar eventualmente também na vaga do Deco. O Thiago Neves, quando estiver mal, tem que ser barrado, tá? O Abel, quando tiver todo... Agora, claro... O Abel não vai fazer isso. Mas no banco... Tem que ser barrado. O Abel já disse que ele é um jogador diferenciado, que conta com ele. Eu também acho, de certa forma, principalmente a bola parada do Thiago Neves. Vocês podem observar que os gols de cabeça naquela jogada do Fluminense saem principalmente das faltas do Thiago Neves. O Deco, quando estava em alguns momentos, tinha esse perigo, mas a bola do Thiago Neves é aquela bola mais rápida. A bola do Deco é aquela bola já perdendo a força para chegar com perigo ali na área. Mas a bola do Thiago Neves é a bola rápida que surpreende o goleiro. É verdade, a do Deco... Então uma bola mais devagar. São jogadas diferentes. Então o Thiago Neves é importante pela bola parada, é importante por de certa forma ser um jogador diferenciado, mas o Wagner também é um jogador diferenciado. Então o Abel eventualmente também pode usar o Wagner dessa forma. Mas na volta do Deco, se voltar bem, acredito que o jogador a sobrar é o Wagner. O jogador é muito provável ficar no banco. Mas o Fluminense tem essas possibilidades e acho que isso credencia o Fluminense à disputa do título. E até mesmo o Wellington Nem já pode retornar, talvez, contra a equipe do Vasco da Gama no próximo sábado, 18h30, no Engenhão. O Wellington Nem que teve um estiramento de grau 1. Jogo que eu vou fazer de tudo para comparecer contra o Vasco. Um pouco menos complicado do que o do Deco, que teve um estiramento de grau 2. E a perspectiva de retorno é por tempo indeterminado. Então, é provável que o Fluminense já conte com o retorno de Wellington Nem. Provavelmente para entrar no segundo tempo. Então, a equipe do Fluminense deve ter uma formação com Fred e o menino Rafael Sobis. No gol, o goleiro Diego Cavalieri, não sei se o Wallace joga. Gum, Leandro Eusébio e Carlinhos. Edinho retornando de suspensão. Acho que o Wallace joga sim. Oi? Acho que o Wallace não preocupa não. Vai pro jogo. Jean. Edinho, Jean, Wagner, Thiago Neves, o ataque, como eu já disse, Frederico e Rafael Sobis. Então, ainda tem o Sobis, que eu não citei, é um jogador também importante no elenco do Fluminense. Que tem bastante importância. Algum comentário final, meus amigos? Só queria fazer uma parte sobre o esporte. A vida de treinador é complicada, né? Tava claro que o Fluminense ia fazer o gol nas costas do Cicinho. Aí o técnico corrigiu, tirou o Cicinho, colocou o Tobi para fechar aquela lateral e o cara dá um carrinho idiota e é expulso. Prejudica o time dele, né? Muito complicado. O Cicinho que não é nem de longe aquele jogador que passou pelo São Paulo, né? Senão não estaria no esporte, né? É verdade. Isso é verdade. Mas eu acho que ele tem talento, não é um jogador ruim, não. Mas não para lateral. Ficou claro ontem. O Fluminense podia ter feito uma avenida. 3 ou 4 gols ali nas costas dele, porque estava muito tranquilo passar ali por ele naquela lateral. Assim como Mancini, que está no Bahia também, outro que foi um excelente jogador e agora convive com o ostracismo lá na equipe baiana. Pois é. Vamos esse menino também. Para o nosso apoio. Silvio chamou apoio. Cabrum. Eu não. Chama aí, Silvio. Vem, apoio. Vem você pra cá. É Cabrunco. Cabrunco. Nós somos a ZYL 907, Rádio Difusora Aliança FM 98,7.
E estamos de volta ao programa Aliança Esportiva de hoje, bombando muita informação. A galera que está na escuta, eu mando um grande abraço para Camila, para o Vitor, o pessoal que está ligadinho e que sempre acompanha esse programa que traz felicidade para o seu domingo à noite. Eu sei que hoje é uma grande concorrência, o Clássico dos Milhões, mas tem uma galerinha que está nos acompanhando. E vamos com as notícias do Alvinegro. O Botafogo, semana agitada, conturbada. 20 torcedores compareceram ao Engenhão, fizeram um barulhozinho, a cabeça do Osvaldo. Quantos? Uns 20. Um número de 20 torcedores, uma Ontem, estimativa. né? Hoje teve mais. Isso, hoje, muito provável. O povo trabalha, né, Com gente? certeza. O povo trabalha, Ontem foi a Bota Chopp e hoje foi a Loucos pelo Botafogo. Então tá complicado, eu vou passar a palavra para o especialista em Botafogo, Thiago Cruz, juntamente do seu amigo especialista de Fórmula 1 que está de férias. Então agora fala um pouco mais do Botafogo. Fórmula 1 agora só daqui a algumas semanas, já semana que vem ou na outra, já volto. Vamos de fogão, é com você, Thiago, é com você, Guilherme. Bom, primeiro falando do jogo, o Botafogo hoje enfrentou uma partida muito complicada, que a derrota era um resultado absolutamente normal. O Botafogo entrou em campo desfalcado do Renato, que atualmente eu não sei se é realmente um desfalque, porque Não vem atuando bem. está em péssima fase o Renato. Felipe Gabriel. Ele mesmo reconhece, e o Felipe Gabriel, e eles foram substituídos pelo menino Jadson e pelo uruguaio Lodeiro, que... Muito bom, hein? Lodeiro? Bom garoto. Mas ainda tem que se entrosar melhor, porque ainda está meio fora de ritmo ali, tá sem entrosamento. Mas o Botafogo até surpreendeu. O Botafogo jogou de igual para igual com o Atlético Mineiro. O Botafogo tem jogado bem fora de casa. Foi um jogo legal de se ver. Foi Eu gostei. Foi o melhor apesar jogo. da derrota. Apesar da derrota, foi um jogo interessante. O Botafogo jogou de igual para igual com o Atlético, tentou se impor, principalmente ali no primeiro tempo. Criou boas jogadas. Teve um lance ali, o Jadson saindo, fez um cruzamento um pouquinho forte pro Lodeiro. Mas a zaga, como sempre, dando muito espaço. Primeiro tempo, se não é o Jefferson, o Atlético poderia ter feito 1 ou 2 gols, quem sabe. E o Botafogo não deixou o Atlético jogar no primeiro tempo. O Botafogo fez uma atuação razoavelmente boa ali na marcação. Não deixou o Atlético ter aquele espaço que ele gosta, usar a velocidade ali com o Bernard, com o Escudeiro e com o... Não, o Danilinho não estava hoje lá, mas principalmente esses jogadores, às vezes o Marcos Rocha, lateral, que também é muito incisivo no apoio. E o Botafogo tentou neutralizar bem essas jogadas, mas faltou marcação no Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho parece mais afim de jogo no Atlético, está distribuindo bem o jogo e deu bons passes ali. O Bernard chegou uma vez na cara do gol, teve uma outra jogada que o Jô chegou dividindo. O Jefferson, que grande goleiro, evitou alguns gols ali do Atlético. O Botafogo tentava sair no contra-ataque e um desses contra-ataques o Jadson roubou. O Botafogo partiu num bom contra-ataque, a bola sobrou ali para o Andrezinho, 1-0. E o Botafogo poderia ter mantido bom desempenho, mas aí aconteceu uma contusão que acho que complicou meio o esquema do Botafogo. O Marcos Azevedo saiu, estava jogando bem. É um jogador que Vem bem, né? Vem Ele tem sido uma das peças mais assim, fundamentais no esquema do Botafogo atualmente. Ele tinha um grande problema de marcação e hoje ficou claro que a marcação dele pode não ser espetacular, mas com certeza é muito melhor que a do Lima, que entrou e deixou muito buraco ali naquele lado esquerdo. E foi por ali que o Atlético se criou, né? Depois da saída do Márcio Azevedo, o Atlético tentou ali uma bafa no final do jogo e conseguiu um gol de empate numa falha terrível da zaga. Eu não me conformo de jogador, quando tem um lançamento, o jogador fica parado esperando marcar um impedimento. Ele vai... E isso tem sido um problema recorrente. Os jogadores ficaram parados, levantaram a mão pro Bandeirinha marcar. Pô, se eles olharam que o Bandeirinha não marcou, segue o jogo, continua. Eles não seguiram na jogada. Não espera o Bandeirinha ou acertar ou errar. Faz o seu. Chega junto, que é o que a zaga do Botafogo, que eu vou criticar mais uma vez e quantas vezes for necessário, que hoje entrou em campo apagado, principalmente o Fábio Ferreira, que pra mim já pode pegar as malas e ir embora e deixar a chuteira lá. Você é um defensor do Fábio, né? Você é defensor do Fábio? Não, eu não. Eu, hein? Aí não tava aqui com ele. O Fábio Ferreira tá jogando muito mal, ou não tá jogando, melhor colocar assim, quando ele não tá jogando.
E isso tem prejudicado o time, porque às vezes o Antônio Carlos até consegue fazer alguma coisa. Aí não sei se você viu, logo no intervalo, um repórter foi entrevistar o Antônio Carlos, e o Antônio Carlos falou assim, vocês sempre botam a culpa em mim e no Fábio Ferreira. Aí eu pensei assim, lógico que vai botar a culpa no Fábio Ferreira. São dois zagueiros que estão dormindo em campo, não estão chegando junto, não estão, fazendo aquela marcação forte, não estão jogando como zagueiros. Então, nesse lance do gol, por ficarem parados esperando, quando deu o rebote, o cara do Atlético ficou sozinho. Se alguém acompanha, dava para tirar no rebote ali que o Jô entrou na cara do gol, e o Jefferson defendeu, acabou sobrando pro Escudeiro que empatou o jogo, a zaga dormiu. Ali, principalmente o Fábio Ferreira, o Amaral e o Lima não acompanharam, tentaram induzir o árbitro a marcar um impedimento. Acho que foi esse Lima também que também deu vários vacilos. No início desse lance ele perdeu a bola, que deu início ao contra-ataque. Que originou os gols, tudo meio que começou dele, né? A falha começou dele, depois aí a zaga também bateu cabeça, não achou nada, só recebeu bola nas costas. E aí, com a qualidade dos atacantes que o Atlético Mineiro tem, ficou inevitável o gol. Então o Botafogo tinha tudo para virar o primeiro tempo ganhando a partida, por causa dessa bobeira da zaga. Virou no 1-1 e o Botafogo pro segundo tempo voltou meio cochilando e o Atlético entrou totalmente aceso, inflamado ali pela torcida que mais uma vez lotou o estádio Independência. E logo ali com 3, 4 minutos, um lançamento direto da zaga, do zagueiro. O Antônio Carlos, ele poderia ter cortado tranquilamente aquela bola, ele deixou passar. O Jadson não acompanhou o Ronaldinho Gaúcho, que foi na linha de fundo. Parece que o Ronaldinho correu 140 metros, né? 140 metros. E o Ronaldinho Gaúcho, com muita tranquilidade, foi na linha de fundo, só rolou para trás. E o jogo conseguiu o gol de empate, o gol da virada, melhor dizendo. E que ali complicou completamente o esquema do Botafogo, que é um time montado para contra-atacar. E acabou complicando naquele momento a partida do Botafogo. Mas o Botafogo ainda assim conseguiu ali com algumas mudanças do Oswaldo. Primeiro tirou o Lodeiro, que já estava cansado, sem ritmo de jogo. Entrou o Rafael Marques, nosso popular Amin Kader, que é um Amin Kader. Sim. Amin Kader. Ele está melhorando, não é um jogador que vá substituir Louco Abreu e Herrera, mas está melhorando jogo a jogo, contra o Sport já foi melhor. Como eu já ouvi dizer, Rafael Marques é o pirulito japonês. Pirulito japonês. É um cara que não tem essa qualidade toda, mas está melhorando, está evoluindo. Ele sofreu até um pênalti. Sofreu um pênalti hoje, como eu tinha falado. Foi a melhor coisa que ele fez no Botafogo até agora. A Mincada foi aquele que aquele David Brasil cortou relações com ele por uma nota infeliz que ele teria falecido. É esse mesmo. O próprio. Mincada é o apelido dele lá no elenco do Botafogo. Caca, mas é igualzinho mesmo. Igualzinho. Mas o Botafogo conseguiu esse empate com o Atlético naquele momento, com o pênalti, um belo lançamento do Sidoff também, vale ressaltar. E esse gol de empate poderia o Botafogo tentar ou a virada ou segurar um empate, que não seria um mau resultado, mas mais uma vez a zaga deu mole. Não pode deixar um jogador da bola de calcanhar ali dentro da área, ninguém acompanhou, mais uma vez ali. Você viu o Fábio Ferreira onde é que ele estava? Ele estava dentro do gol. Ele estava querendo ser goleiro. É mole? É tão ruim que ele foi com a mão mole. Ele foi com a mão. Não, eu tive a sensação que ele tirou a mão, cara. Ele ficou com medo de ser expulso, colocou e tirou. Eu acho que não, eu acho que realmente ele foi. Será? Ele foi pra bola, né? Mas com a mãozinha. Seria uma defesaça. Ele poderia muito bem espalmar aquela bola para escanteio. Cara, se ele fosse até expulso nesse lance, tudo bem se ele ser expulso, porque ia ser. Salvaria o gol. Ia ser 50% de chance do gol do Atlético, porque ou ia concluir, né, o pênalti, ou o Jefferson ia pegar, chutar para fora, enfim. Verdade. Aos 44 minutos, é um lance que vale. O Lucas fez isso contra o Vitória na Copa do Brasil. Ele fez no primeiro tempo. Aquilo ali foi uma burrice. O jogador foi expulso no primeiro tempo. Mesmo o Jefferson pegando, o Botafogo acabou jogando 45 minutos com um a menos e acabou levando a virada do Vitória sendo eliminado. Hoje era aos 45 minutos. Se o Atlético faz o gol de pênalti, não ia mudar nada. O Botafogo vai perder do mesmo jeito. Se o Jefferson pegasse, o Botafogo teria que jogar mais 4 minutos com um a menos para tentar segurar esse empate. Agora, se joga mais sério, o Botafogo poderia vencer o Galo lá no Independência. Eu acho que sim. Acho que não é questão de jogar sério. O time jogou sério. O problema é que falta... Às vezes até, né, durante o jogo você via que faltava um pouquinho de vontade.
digo assim, foi quando o Andrezinho empatou, né, o jogo no pênalti, ainda tinha um pouquinho de tempo que eu acho que dava até para encaminhar uma reação. Mas aí, pô, toquezinho, aquela coisa, aquela moleza, aquela falta de vontade de vencer que eu critiquei no programa passado. Enfim, é uma série de fatores. Eu não concordo nessa questão da falta de vontade. O Botafogo, nesse lance do terceiro gol... Pelo menos hoje jogou o jogo pra frente, jogou melhorzinho. Jogou bem. O contra-ataque sofreu em um lance que o Elkson recebeu ali no meio campo. O Sidorf estava livre no lado esquerdo, esperando a bola, que se recebe. Tinha boas condições de conseguir fazer a virada. Perdeu a bola, o contra-ataque do Galo. E ali numa tabela ali de calcanhar, o Neto Berola entrou, fez 3-2. O Botafogo jogou muito bem, mas acabou perdendo novamente. Continua ali naquela zona ali complicado no Brasileiro, apenas 7º lugar, não está muito próximo do Grêmio, que o Grêmio agora venceu, está longe do G4 e o G4 não é garantia de nada. E o jogo do Inter, que também está ali colado com o Grêmio, Marcelo Cordeiro fez o gol para a Portuguesa e o jogo está empatado agora 1-1. Está empatado, ótimo, o Botafogo o resultado, mas está longe do Grêmio, que é o alvo do Botafogo, né? Título impossível nesse momento, uma distância muito grande. O Atlético botou 15 pontos, se eu não me engano. 42 pontos agora. 42 dá para 27, exatamente. 15 pontos. Título esquece, Libertadores é o alvo, mas o Grêmio também já botou, acho que não me engano, 7 pontos. E eu ainda arrisco dizer que a gente pode terminar esse ano ou Sul-Americana ou no limpo. Se continuar assim, se não começar a tomar atitude logo, tipo assim, de começar a jogar até como jogou hoje mesmo, eu acho que fica complicada a situação do Botafogo na tabela pro final do campeonato. Acho que agora complicou demais o ano do Botafogo, porque o Anderson Barros já disse que não vem mais reforços. O Botafogo precisa de jogadores ali. O Botafogo não tem um centroavante. O Elkson não é centroavante. O Elkson é um meio-campista. A forma como ele joga no campo dá para ver nitidamente que ele não tem cacoete para aquela posição. Ele acaba muitas vezes ficando de costas. O Rafael Marques, que foi contratado para essa posição, também está claro que ele não é centroavante. Ele, quando entra, ele joga muito mais aberto pelos lados. Ele joga pelos lados. Ele não tem nem habilidade para jogar por ali, mas ele cai muito ali pelo lado direito e esquerdo. Parece que ele se sente mais confortável jogando pelos lados. Mas aí não seria interessante o Osvaldo orientar mais o posicionamento do atacante para que ele deixe de cair um pouco pelos lados do campo e ficar mais centralizado? Aí você tocou num ponto interessante, que eu acho que eu vou até falar isso mais como torcedor do que outra coisa, porque o Osvaldo espera um esquema baixar e achar que tá bom. Não sei o que, o Herrera não se encaixou no meu esquema, foi embora, o Logo não se encaixou, foi embora, mais um monte, um catatal de gente que não se encaixou, vamos colocar aspas aí, foi embora. Afinal de contas, qual é o esquema do Osvaldo? Qual é o esquema do Osvaldo? Exatamente, o Osvaldo, a torcida tá pegando no pé dele. Essa vitória contra o Sport foi providencial para a sobrevivência do treinador. Menino Osvaldo. A torcida pegou muito no pé dele, os jogadores até fizeram um abraço coletivo para mostrar que estão com o técnico. E quando o Osvaldo, nessa partida contra o Sport, ele mostrou que está meio perdido, porque o Botafogo teve uma atuação muito ruim taticamente. O Botafogo poderia ter perdido para esse fraco time do Sport. Se não é o nosso goleiro Jefferson, o Sport teria vencido aquela partida. E eu acho que a situação do Osvaldo é complicada, porque já tem muita restrição a ele lá no Botafogo. Eu acho que está muito complicada a vida dele. Anderson Barros falou que não vem mais reforços, e por não vir mais reforços tem muita culpa aí também do Osvaldo, porque ele não quis Louco Abreu, ele não pediu atacante. Michael saiu. Michael saiu. O Tanaka, quando ele tanto pediu, ele não pediu uma reposição, já que o zagueiro que ele pediu não vinha. O Botafogo não vai trazer mais jogador e está complicando aí. O Botafogo não tem elenco, o Botafogo não tem reposição. Meio campo, o Botafogo é muito bem servido, mas nas demais posições o Botafogo está muito aquém de um elenco de qualidade. Hoje ficou claro, saiu o Márcio Azevedo, entrou o Lima, e acabou complicando bastante ali a produção do lado esquerdo do Botafogo, tanto no apoio quanto na marcação. E eu acho que ficou muito complicado o ano do Botafogo. Eu acho que tem que tentar trabalhar aí pro elenco para 2013. O Botafogo tem um craque no meio campo, que é o Sidorf, tem um goleiraço, que é o Jefferson. Tentar trabalhar um elenco em cima desses caras, do Márcio Azevedo, que está em boa fase, o Lodeiro, que só tem a evoluir. Tentar mudar um elenco, o Botafogo tem um 2013 melhor. O Botafogo pode ser o melhor quarteto no Rio, ao meu ver. Marcelo Matos, Renato, Sidorf
e o menino Lodeiro. E o Andrezinho, o artilheiro do brasileiro, o Wagner Love, o Fred com 9, o Andrezinho tem 7. Ele é meio campo. Então eu acho que tem grandes condições aí do... Alguém? Tem grandes condições aí do Botafogo montar um elenco bom pro ano que vem. E eu acho que talvez não sobre a custódia ali do Oswaldo, que meio perdeu ali o grupo, não está taticamente bem definido. Hoje jogou bem porque o Botafogo é um time armado para jogar fora de casa. Em casa o Botafogo tem campanha de time rebaixado, o Botafogo não tem boa produção, o Botafogo tem que melhorar essa condição aí do time no Campeonato Brasileiro para tentar pelo menos beliscar uma Libertadores, o que é muito complicado. Na quarta-feira enfrenta o Palmeiras pela Sul-Americana, que é o suspiro em 2012, é o suspiro que o elenco tem, porque é uma competição que o Botafogo tem condições de brigar talvez ali pelo título e pela vaga na Libertadores, mas já acabou saindo muito atrás com aquele 2-0 contra o Palmeiras. Eu acho que o Botafogo poderia dar um foco maior nessa competição, vai com tudo contra o Palmeiras, tenta dar uma goleada de 3-4-0 e se manter nessa competição, porque o brasileiro está indo embora, já está muito longe, muito distante. O Botafogo não tem elenco para tentar botar uma diferença de 3-4 vitórias seguidas para entrar naquele pelotão de frente. Fica claro que o elenco tem deficiências, a diretoria mais uma vez errou no planejamento e muito me estranha o Anderson Barros ontem falar: olha, não precisamos de atacantes. Olha na tabela, o Botafogo é o segundo melhor ataque. Tá bom. Então a frieza dos números é argumento? Acabou, hein? Então olha a defesa. Terminou. A defesa do Botafogo é uma das mais vazadas e com certeza deveria ser parâmetro para a contratação de zagueiros, o que não deve mais acontecer. Fábio Ferreira é um zagueiro de nível muito fraco, Antônio Carlos está numa fase terrível, o Botafogo não tem marcação no meio de campo, ali o Amaral veio meio no desespero para tentar repor a contusão do Lucas Zen e a contusão do Marcelo Matos, mas é um jogador que está claro que também tem muita limitação, um jogador que marca mal, um jogador que só para fazendo falta. O Jadson é um garoto que tem talento, mas não é aquele marcador apto, um cara mais de saída de bola. E o Renato também não está na sua melhor forma. É um cara que também já está... Foi inclusive vaiado. Foi vaiado no último jogo. É um jogador que já está meio em decadência. Eu acho que o Botafogo poderia até futuramente aí pensar em fazer uma mudança aí, tentar um troca-troca, porque é um jogador que tem muito mercado lá no futebol paulista. Acabou onde? Tem informação com Marildo e Guilherme. Acabou no clássico. Acabou no Engenhão. Flamengo 1, gol do menino Love, e Vasco da Gama 0. Vasco até tentou uma pressão. Daqui a pouco a gente vai falar aí um pouco Vitória mais. Que dá moral pro Flamengo. Um pouco mais do clássico. Dá moral. O Flamengo chega agora a 25 pontos, não é isso? Exatamente. Se aproxima do pelotão de frente. Nona colocação. Se aproxima do do pelotão de frente, mas está a 9 pontos atrás do Grêmio, que é o quarto colocado. Se aproxima, mas ainda tentando. Tem um turno pela frente. Tem um turno, mas o Flamengo precisa manter a regularidade, né? A gente vai falar mais pra frente no clássico. E o Vasco se distancia um pouco do Fluminense e fica com os 35 pontos. Pode falar, Tio. Não, ele vai voltar em relação ao Botafogo. Isso. Já falei, 1-0, o Vasco agora 35 pontos, se distanciou um pouco do Fluminense. Também terminou lá em Serra Dourada, Atlético Goianiense 2, Palmeiras 1. E o Palmeiras que tá vivendo calvário nesse campeonato, hein? Portuguesa e Inter 1-1, gol. Ainda tá 1-1. Gol da Portuguesa, Marcelo Cordeiro. Marcelo Cordeiro que esteve para acertar com o São Gonçalo Esporte Clube, né, Maria? Já tá para acabar o jogo também. Thiago até se assustou, você lembra, Maria? Eu também, eu falei, sério? Tá acertando com a gente. Vai lá, Thiagão. Só sobre a questão dos protestos, ontem a Bota Chopp fez um protesto lá no Engenhão. Encheu a porra. Fizeram um enterro simbólico lá da diretoria. essa Bota Chopp. E fizeram lá cartazes lá utilizando o Fábio Ferreira, chamando de sem sangue. Criticaram também as seguidas festas organizadas pelo Vitor Júnior. E também críticas ao Anderson Barros, que não tem como ser diferente.
um dirigente que há 4 anos diz que não erra no planejamento e em todo ano o elenco do Botafogo é cheio de furos. O Botafogo em um ano não tem meias, no outro não tem laterais, esse ano não tem atacantes e só tem um zagueiro no banco. Tem sempre um setor que fica deficiente, né? Nunca tem um elenco, sabe, fechadinho. O elenco do Botafogo nunca é homogêneo. Exato. Sempre fica ali alguma lacuna faltando. Qual será do ano que vem? Em qual setor que eles vão avacalhar? Está sempre acontecendo isso no Botafogo. O Anderson Barros é alvo de críticas exatamente por isso. E só não vê quem não quer. Tem muita gente na imprensa que exalta o bom trabalho lá na direção do Botafogo. Eu não vejo dessa maneira. O elenco do Botafogo é muito cheio de limitações. E os caras, estamos agora em agosto e eles insistem que o elenco está fechado. O Botafogo tem muitas lacunas a serem preenchidas ali no elenco. E seria necessário ali pelo menos zagueiro e atacante, mas ao que parece não virá mais ninguém. E hoje também teve um protesto da Loucos pelo Botafogo, também criticando esses mesmos jogadores, o Anderson Barros, o Maurício Assunção, que prometeu trazer zagueiro e atacante, não vai trazer. Não vai. E outra coisa que você falou até, que se a Loucos fez protesto, é porque realmente a coisa está feia, porque a Loucos sempre foi aquele grupinho de torcedores, aquele grupinho menor de torcedores, mas que não para de cantar, fica o jogo todo, os 90 minutos ali cantando, apoiando, vibrando mesmo. E se a Loucos também está mobilizando aí um protesto, é porque a coisa realmente está preta, hora da diretoria começar a agir, se é que dá para fazer alguma coisa. Se é que dá. E eu até sugiro futuramente o nosso apresentador José Renato entrar em contato novamente com o Marcelo Guimarães para a gente repercutir essa questão do Seedorf, porque o marketing só vem acompanhado de vitórias. O Seedorf veio toda aquela festa, 36 mil para assistir sua estreia, mas se o time não acompanhar o jogador, vai acontecer o que está acontecendo aí, 5 mil, 4 mil em todo jogo. Então é um anti-marketing que a diretoria do Botafogo faz. Vende falso marketing. Falso marketing. Vende Michael Suel, vende Louco Abreu, Herrera, não reforça o elenco, traz o Seedorf como uma bandeira que vai trazer resultado, mas se não tiver um grupo ao redor dele para fazer o jogador produzir, não vai acontecer nada. Olha o caso do Ronaldinho, no Flamengo, tendo que jogar com jogadores de baixo nível, o Ronaldinho só ia pro buraco. No Atlético entrou em um time bom, arrumado, com um técnico que é um dos melhores do Brasil taticamente, e o Ronaldinho tá voando. O Seedorf, se colocar ele para dar passe para Elkson improvisado, Rafael Marques Amincado, protegendo ele, o Amaral, o Fábio Ferreira, o Botafogo não vai lugar nenhum. Fala aí, Silvio. Amincado. Não vai adiantar nada ter um jogador desse nível, dessa estirpe, e eu acho que a diretoria seria até legal futuramente colocarmos aqui alguém no ar para repercutir essa situação. Porque trazer um cara do nível de Seedorf para jogar para 5 mil pessoas chega a ser uma vergonha para o Botafogo. Não, mas inclusive, Thiago, desculpa te cortar, essa questão já foi até repercutida, a própria diretoria do Botafogo falou que os jogos estavam em horários inapropriados. Então, ele caracterizou o torcedor que comparecia em jogos 9 horas, 9h50 como verdadeiros super-heróis. Porque eles compareciam, saíam do estádio meia-noite para enfrentar trem, chegar em casa 1h da manhã para estar no trabalho 7, 8 horas da manhã do dia seguinte. E que muitos sócios até que compravam antecipadamente o ingresso não compareciam. E que agora eles esperavam um gás maior, porque parece que o Botafogo vai ter 3 partidas seguidas no Engenhão no horário das 16 horas. E que isso pode facilitar mais o comparecimento do público. Mas não vai elevar tanto assim. Tá um nível de 3, 4, 5 mil pessoas, que realmente o Botafogo tem jogado 9h50 da noite das quartas-feiras, jogou recentemente às 9 horas do sábado, realmente não dá público nesses horários. Mas se o time, o que parece, vai ficar ali na zona do limbo, não vai brigar por nada, a torcida não vai gastar o seu dinheiro, ainda mais com o preço abusivo dos ingressos, que a torcida, que a diretoria está botando, R$50 para assistir um jogo. E no Engenhão a gente sabe que é tudo muito caro, um cachorro quente é quase R$10, um refrigerante 5. É um absurdo, Marildo tomou um refrigerante lá no Engenhão, disse que estava com a garganta seca. Um pastel de vento. Isso, um pastel de vento, desembolsou R$5 no pastel de vento. E mais 5 no Guaraná.
Na época também vendiam um cachorro quente, que era só um pão e uma salsicha, é um verdadeiro R$4. Preços abusivos, ainda pagar R$50 no ingresso. Então, aqui, o cara que vai com a família, leva a mulher e o filho, vai pagar 3 ingressos de R$50, aí ele tem alimentação, tem a condução, estacionamento, o cara morre R$200 em um jogo, ele não pode comparecer com regularidade. É verdade. O próprio Odilon falou isso naquele fatídico programa, né? Exatamente. Então, se o Botafogo, se o time tá brigando, se o Botafogo tá lá brigando com o Libertadores, brigando pelo título, o cara vai lá fazer o esforço. Mas dá R$200, R$100, o que seja, para ver Fábio Ferreira entregando, Amaral entregando. Mas nunca. Nunca que o cara vai fazer isso. E eu não tiro a razão do torcedor, não. Ainda mais do torcedor botafoguense, que está há 15 anos, há 17 anos sem um título nacional, está só brigando por estaduais. Principalmente o torcedor botafoguense está muito ressentido nesse aspecto e e vê a diretoria nessa inércia em busca de reforços, acaba se desanimando e ficando em casa, né? Porque vai ver esses caras que não estão produzindo. O Sidorf foi uma bandeira que deu uma empolgação momentânea, mas se isso não for revertido em qualidade para o time, acaba sendo um resultado completamente inócuo. Aí só falta vender o Sidorf no final do ano, porque não deu certo o projeto. Ou o contrário, o Sidorf ir embora. Ou isso. Porque não deram um time para ele jogar. Porque eu até hoje me estranho. Qual foi a plataforma, qual foi o projeto que o Maurício apresentou para o Sidorf para ele preferir? O Botafogo ao invés do Tottenham na Inglaterra, que quis ele, do time da Inglaterra jogar na Major League Soccer, que ia ganhar milhões. Qual foi o... E logo nos Estados Unidos que você não tem tanta tradição. Então, ele ia ganhar 1 milhão, milhões lá, ia ser um dos grandes nomes. Então eu queria saber qual foi o projeto que o Assunção apresentou para o Sidorf, porque deve ter falado, olha... Deve ter pedido, pelo amor de Deus, sei lá. Não, deve ter falado, vamos montar um grande time. E não tá... Tanto que o Sidorf veio com a ilusão... esse grande time. O Sidorf veio com a ilusão de dizer que meu sonho é ser campeão brasileiro. E dá a impressão que ele foi iludido. Porque o Botafogo não tem um time para isso, o Sidorf não vai cobrar escanteio e fazer o gol de cabeça. A diretoria falhou muito nesse aspecto das contratações. Fica aí essa lamentação. Vamos torcer que a Sul-Americana seja o último respiro do Botafogo no ano. O Botafogo possa... Que realmente está... Desculpa cortar. Que realmente está complicado, porque aquele resultado lá em São Paulo dificulta muito o jogo aqui. Dificulta, mas o Palmeiras tá brigando no Brasileiro também complicado. De repente pode medir forças. É a última esperança. Se eu sou o Botafogo, eu vou com tudo. Vamos com tudo. Pra cima deles, fogo. É isso aí, agora vamos para o nosso apoio, retornaremos daqui a pouquinho. Lá vem mais o apoio, lá, de Aliança Esportiva. Flamengo e Vasco, nosso setorista do Clássico vai entrar em contato, Alexandre Werneck. Vamos para o apoio, Érica, é contigo. Em casa, no carro, no trabalho, só dá. Aliança FM. 20h31. Desde os primeiros momentos de vida, a humanidade clama por amor e dignidade. A luta pela vida começa no ventre e se estende pelas classes mais pobres de todas as gerações. Parece que estamos em uma longa fila de espera, onde sempre não há vagas. Precisamos lutar pela saúde pública de nosso país, antes que seja tarde demais. Fraternidade e Saúde Pública, Campanha da Fraternidade, CNBB. Programa Censura Livre. Entrevistas, reportagens, debates, músicas e a sua participação. Censura Livre. Censura Livre, todos os sábados das 18 às 20 horas. Na Aliança FM 98,7.
Amigo associado, a Rádio Aliança precisa de você. Não temos propaganda comercial e toda a nossa arrecadação vem da sua contribuição mensal. Por isso, não deixe de pagar a sua mensalidade. Se você ainda não é associado, venha até a sede de nossa emissora, na Rua Maria Quitéria, número 1, Porto Novo, e faça já a sua ficha de inscrição ou ligue 2724-2263 ou 2604-1553. Lembre-se, a Rádio Aliança precisa de você. O programa Energia do Dia a Dia apresenta Furto de Energia da Cadeia. Cara, que história é essa? Que o Pedrão pode pegar 4 anos de cadeia por furto? É, ele tá encrencadão. Mas o que ele furtou? Energia elétrica. Isso é sério? Claro, ele fez uma baita gambiarra na rua pra ter energia elétrica sem ter que pagar. Por isso, prejudicou muita gente. Que vacilo do Pedrão! Furto de energia. Todos pagam por esse crime. Anel, ligue 167. O mundo inteiro ouve e vê a Rádio Aliança FM através do nosso site www.radioaliançafm.com.br. Não perca tempo, acesse, mande sua mensagem e participe com a gente. Esta é a ZYM 907, Rádio Difusora Aliança FM 98,7, São Gonçalo, Rio de Janeiro. E estamos de volta ao programa Aliança Esportiva, 20 horas e 34 minutos. O Silvio vai chamar o nosso convidado. Alô, Werneck, boa noite. Ih, não entrou na linha não. Ainda não entrou, não? Ainda não entrou. Tá no ar? Caiu, nosso amigo caiu. Caiu. Vou pedir para ele fazer novo contato. Enquanto isso eu passo para os amigos que acompanharam Marildo Mendes e Guilherme Rezende para breves comentários de Flamengo 1, Vasco 0. Vitória do Flamengo, do Mengão. Gol de Wagner Love. A gente acompanhou o que pôde aqui, né? Diante das limitações, mas pelo que parece, o Flamengo conquistou uma vitória importante, uma vitória. Werneck tá na linha? Tá. É com você, Silvio. Alô, Werneck, boa noite. De novo. Werneck, alô? Cansei de imitar já. É Werneck? Alô? Alô? Alô. Tá me ouvindo? Alô. Tô te ouvindo, Alô. Werneck. Seja bem-vindo. Alô. Werneck que tornou-se turista. Não, semana que vem eu estou aí. Isso. Agenda muito ocupada. É isso aí. Você que ontem deu uma entrevista diretamente da Fundição Progresso, né? Na sala de imprensa da Fundição. Isso. O repórter Marildo Mendes entrevistou diretamente com a Aliança Esportiva. Já pudemos conferir as fotos. E passa a palavra para o nosso setorista do Clássico dos Milhões, Alexandre Werneck, é contigo. Essa partida foi uma partida truncada. Eu defino bastante equilibrada e defino o Flamengo teve mais competência na oportunidade que teve 2 oportunidades claras de gol. Numa, o Wagner Love botou para dentro, depois de uma belíssima jogada pelo lado esquerdo, do lateral esquerdo Ramon. Ele bateu forte, Fernando Praz acabou soltando no pé do Wagner Love, que acabou botando para dentro. Isso ainda no primeiro tempo, no momento que o Vasco ainda estava melhor. Colocou uma bola na trave, numa cabeçada do Alexandre. Eu acho que no momento do jogo que o Vasco estava melhor, o Flamengo conseguiu equilibrar, botou a bola para dentro com o Wagner Love, depois ficou administrando e se fechou mais, recuou mais, jogando no contra-ataque. E numa dessas jogadas, o menino Adrian pelo lado esquerdo, fez uma belíssima jogada onde o Léo Moura perdeu um gol debaixo do gol. Acabou se enrolando com a bola e deu tempo do atacante Pipico salvar. Alá David, Werneck. Alá David. É Pipico? É Pipico. Pipico. E Pipico. O Vasco ainda teve uma oportunidade com um escanteio do Juninho Pernambucano, o Felipe saiu mal do gol. A bola acabou sobrando para o Carlos Alberto, que parecia não acreditar que a bola tinha sobrado para ele, bateu e o Felipe fez uma grande defesa, já que com 7 metros ele bateu em cima do Felipe. Realmente o Flamengo jogou bem, o Dorival está dando a cara dele no esquema tático, botou bem, o Negueba voltou a jogar bem. E foi apesar do resultado ruim, foi uma boa partida.
uma boa partida. E o Cristóvão, que ao longo da semana, até mesmo a imprensa cogitava dele vir com 3 meias de ofício, o Carlos Alberto, o Juninho e o Felipe, mas acabou que isso não aconteceu, né, Werneck? Isso para mim seria o esquema ideal, seria o Felipe com o Carlos Alberto e o Juninho. Mas ele optou por quem na primeira etapa? Numa grande fase, seria bom deixar o Éder Luiz um pouco de fora para se preparando melhor fisicamente e até psicologicamente, que ele está errando tudo. Eu acho que faltam peças de reposição ao Vasco, que infelizmente não sei se permanece nessa briga pelo título. Não dá para ter lateral direito ao Ademir e na esquerda o William Matheus, né, Werneck? Até que o William Matheus vem jogando bem. Apesar de ser garoto, vem mantendo uma regularidade ali. Na lateral esquerda acho que não é um problema, acho que o problema é o lateral direito. Nas primeiras partidas eu até elogiei o Auremir, mas eu acho que já está na hora do Jonas entrar, hein, Werneck? Isso que eu ia falar, o Jonas foi contratado para ser titular, eu acho que já está aí, acho que já está na hora de entrar já. A gente vê o que o Vasco precisa encontrar o mais rápido possível é um atacante, porque realmente falta atacante no elenco. Realmente, o William Barbie, o William Barbie tem que voltar pro infantil, ficar na escolinha treinando, porque o cara não consegue, só consegue correr, para correr ele é pro atletismo. Werneck, e agora eu acho interessante a gente também comentar sobre um episódio do meio da semana envolvendo Eduardo Costa, Fernando Praz, Juninho e um repórter que parece que foi utilizado pelos jogadores por causa de uma pergunta inapropriada. Você ficou sabendo desse incidente? Tem a penhora do Romário também, hein? Parece que no intervalo não, teve um lance no jogo que o Eduardo Costa falou que os jogadores mais velhos tinham que chamar a responsabilidade, que os garotos que estavam chamando essa responsabilidade. E aí, um dos repórteres falou que o Eduardo Costa estava criticando os jogadores, querendo botar uma briga interna de egos, e aí os jogadores foram falar com o repórter que não era nada disso, que ele estava agindo de má fé, mas botaram logo panos quentes e chegaram separando. É verdade. E parece que Guilherme falou, muito bem lembrado, a penhora dos jogadores de alguns jogadores que o Romário tem agora. Isso daí parte do passe. Ocorreu na quinta-feira, o Romário ganhou na justiça. O direito aí foi a penhora do Felipe Bastos, o zagueiro Dedé e mais um garoto, o Éder Luiz, e algumas cotas do patrocínio com a Eletrobras. Só que a diretoria do Vasco já está entrando na justiça, pedindo anulação, e entraram com recurso aí no Superior Tribunal, alegando que já que o Romário não tem, parece, uma prova, um documento que comprove realmente que o Vasco... Mas parece que o nosso amigo Eurico Miranda, entrevistado semana passada do programa Aliança Esportiva, falou que essa dívida existe. Mas palavras o vento leva, né? Para a justiça precisa de um documento. Werneck é o verdadeiro poeta. Werneck recita fez escola. Informações dão que o próprio setor jurídico do Vasco já está entrando também com representação contra o Romário, pedindo a devolução do dinheiro que o Eurico pagou a ele. Agora, se alguém no Vasco escutar o programa aqui, vai também entrar contra uma ação com o Werneck, Eurico e todo mundo da Aliança Esportiva. Não, por quê? Não entendi. Porque o Eurico falou a mesma coisa no programa. Parece que o Eurico afirmou categoricamente que o Conselho Fiscal de 2008 aceitou essa dívida, no caso, soube da existência dessa... E todos nós sabemos que o Vasco deve dinheiro ao Romário, Werneck. Não só o até hipocrisia do Dinamite falar isso, né? Assim como os principais clubes do Rio, tirando o Fluminense, que é, como dizem alguns programas, é arrendado. É arrendado. Arrendado com a Unimed. Realmente deve aí alguns ex-jogadores que o Vasco, aqueles que comprovaram com documentos que realmente estava devendo, como o caso do Edmundo, o Euler, alguns ex-Donizete. Defende realmente a diretoria Cruz Maltina, hein? Eles estão recebendo direitinho ali, estavam fazendo acordo, só o Romário que não aceitou, e
Vamos ver como vai ficar esse imbróglio. Oi, Werneck? Werneck? Oi. Então, a partida de hoje, voltando ao Clássico dos Milhões, Flamengo realmente, merecidamente... A oportunidade que teve, o Wagner Love não perdoou. Realmente, o Flamengo apresentou-se mais organizado, fechando bem os espaços. O Vasco muito lento na saída de bola, demorando muito. Eu acho que o Cristóvão ali não achou ainda o meio-campo ideal, já que tinha horas na partida que a impressão que dá é que tanto o Juninho Pernambucano como o Wendel acabam ficando um pouco perdidos, não sabendo qual é a sua função, e acaba sobrecarregando o Nilton nessa marcação ali na frente da área e expondo mais ainda a defesa. Já que os dois laterais são dois laterais novos, que têm essa experiência e que gostam de partir para o ataque. Tanto é que na própria quarta-feira ficou nítido isso. No primeiro contra-ataque do Coritiba, eles acabaram fazendo gol nas costas do William Matheus, estava lá no ataque e acabou não dominando a bola, que originou o contra-ataque. Pois é, o que eu estava dizendo, eu não acho que o William Matheus seja uma opção pela esquerda, não. Você pode estar tomando a partida de hoje, que ele tenha sido razoável, mas acho que um jogador mais tarimbado cabe nessa lateral esquerda do Vasco, talvez até mesmo a utilização do Felipe. Não, mas eu acho que o Thiago Feltre é um jogador assim, não tem nenhum craque. A bateria está acabando, hein, Werneck? Mantém uma certa regularidade. É verdade, vamos ver. E o Grêmio encostou agora também, está apertadinho ali com o Dá um Vasco. ponto do Grêmio e acaba se distanciando aí, já que o Atlético vem numa sequência com um jogo a menos. O Atlético Mineiro vem numa sequência boa. 42 e acabou pontos. distanciando do Fluminense aí, que agora tem uma distância de 4 pontos. Mas tem um jogo direto também. Que aí tem que ganhar de qualquer jeito no jogo de sábado. É isso aí. Werneck, antes da gente encerrar a sua participação, gostaria que já de antemão você destacasse o seu favorito e o seu saco de batatas de hoje. Saco de batata. Vou começar com o meu saco de batata. Quem? Vai para todo o time do Vasco hoje. Ih, rapaz, olha aí. O saco de batata. E para Maria Gadu? Haja saco de... Não, também. Tá para o duro. Você gostou, Werneck, do show ontem? Gostou do show ontem? Pô, gostei, a cerveja estava gelada. Mentira. O seu favorito, Werneck? Meu favorito vai... Pra mim, que sou um cara muito humilde. Não da realidade esportiva. Não, brincadeira. É sacanagem. Sacanagem. Pô, eu vou botar o favorito aí, o Rio de Janeiro aí como cidade olímpica. Que bonitinho, que legal, que bacana. O Werneck, um entusiasta da competição em território nacional, mais especificamente no estado do Rio. Com certeza estarei presente, cobrindo. A gente tem certeza que não vai ter corrupção, pessoas idôneas vão organizar a competição em território nacional. O seu favorito da galera é mais do que merecido, né, Werneck? Isso aí, para a cidade do Rio, né? É isso aí. Então valeu, Werneck, as suas despedidas. Valeu, vou deixar um abraço, desejar uma ótima semana para todos os amigos ouvintes, para todos na mesa, e semana que vem estaremos aí presentes. Com Werneck recita tudo. Se Deus quiser. Tem Werneck recita? Pô, eu não preparei nada, mas semana que vem tem, né? Semana que vem tem, Werneck? Semana que vem tem Werneck recita, sem falta. Valeu então, meu amigo. Um forte abraço. Tem futebol na sexta da galera da Aliança Esportiva. Um abraço. Valeu, grande abraço. Até mais. E voltando a falar do clássico Flamengo e Vasco, o Werneck deu muito destaque para a equipe Cruz Maltina. Eu acho que cabe a gente destacar também a equipe da Gávea, que parece que o Adriano tem grandes chances de acertar o seu contrato amanhã com a diretoria do Flamengo. Mas será que já tem chance de assim que acertar? Parece que ele vai ter um encontro com o doutor José Luiz Runco para uma avaliação final. O Adriano, que se recuperou de uma cirurgia no tendão de Aquiles e tem grandes chances de assinar o contrato já amanhã, em encontro com a diretoria do Flamengo. Eu diria até que com o diretor de futebol, o Zinho. Thiago, tem alguma outra informação sobre esse acerto do Adriano? Antes de você dizer, será que assim que o acerto, né, se concretizar, será que ele já estreia no próximo jogo? Não, acho que ele ainda requer uma preparação física, sim. Ainda. Talvez na quinta ou sexta rodada do segundo turno.
Pelo que eu estava vendo, o Adriano deve fazer um contrato de produtividade, né? Mais ou menos assim como o Juninho tinha no Vasco no passado. A cada jogo tem um valor fixo que ele receberia, para não acontecer igual com o Corinthians, que ele praticamente não jogou recebendo 500 mil reais, o que é um negócio absurdo. Eu cheguei a ouvir 70 mil, 80 mil por jogo para o Adriano. Eu acho que é um valor um pouquinho acima. Eu acho que, porque 80 mil, se você joga 5 vezes num mês, você recebe 400 mil. Eu acho que não. Acho que é um valor um pouco abusivo. Talvez 50, 40 ali já tá suficiente para o Adriano. O 10 eu tava feliz. Hein? Mas o Adriano deve pedir um pouquinho a mais. Mas eu acho que é um jogador que a assiduidade dele nos jogos, eu acho que não é o principal problema. O problema dele é o extra-campo, comprometimento. Se ele vai faltar aos treinos, se ele vai chegar em condições físicas ideais para os jogos. No Corinthians ele teve problema de contusão, mas eu acho que na primeira passagem dele pelo Flamengo não foi contusão o problema dele, foi baile funk, né? E lá no como é que é o nome daquela? Vila Cruzeiro. Então, esses eram os problemas dele. Eu acho que esses problemas não são amenizados botando um contrato de produtividade. Ele não tinha comprometimento, não era com o Corinthians, ele não tinha comprometimento com a vida pessoal dele. Parece que quando ele estava no Corinthians, viram o Adriano empinando pipa junto da rapaziada da Vila Cruzeiro. Não que isso seja algo desmerecedor. Até hoje teve festival de pipas aqui da cidade. Exatamente, bem lembrando até, mas aí que tá. O jogador, eu acho até que tem a liberdade de viver a sua vida fora dos campos. É claro que não vai ter privacidade, porque o cara é jogador de futebol, tem aquela estrela que cerca. Mas se o cara se dedica, se o cara cumpre o seu papel dentro de campo, dentro do clube, respeita a instituição, e aí depois vai pra noite, em coisa do tipo, eu acho que não tem nenhum problema. Mas o que acontece os jogadores não sabem discernir, né? Não sabem equilibrar essas duas medidas aí. É verdade. E parece que o Flamengo também, o Wagner Love comentou sobre o apoio que ele dá à presidente Patrícia Amorim, que ainda não decidiu se tenta a reeleição no final do ano. Eu acho que ela não é benquista pelos conselheiros do clube, principalmente essa questão da dívida com o Ronaldinho Gaúcho. Há algumas correntes na Gávea que tentam o impeachment da Patrícia justamente por essa dívida adquirida. Parece que houve um rombo muito maior do que o esperado. A questão do Joel Santana, que eles conseguiram chegar a um acordo, mas parece que o Joel vai levar 4 milhões dos cofres da Gávea. E o Flamengo já pagou a primeira parcela. Como eu não sei, eu acho que antecipação dos direitos de transmissão da TV Globo, que a Globo já arcou com parte dos vencimentos até adiantados. Eu fico imaginando clubes que já receberam vencimentos, direitos de transmissão de 2015. É um verdadeiro absurdo isso. Esses adiantamentos que vai chegar uma hora que a fonte vai esgotar e não vai ter para onde recorrer. Agora falando do Flamengo, a realidade técnica e tática do clube, acho o Dorival um excelente treinador, vem conseguindo dar um padrão tático à equipe, efetivou o goleiro Felipe novamente, eu acho, era o que estava faltando. Paulo Vitor ainda um goleiro inexperiente, tem o seu talento, tem a sua qualidade. O Felipe eu acho que é um jogador mais tarimbado, embora o Thiago tenha dito num programa que o Ronaldinho chamou ele de mão de pau, eu ainda acho que o Felipe é um bom goleiro. Tanto que no jogo contra o Palmeiras ele espalmou pra frente, aquela espalmada pra frente, assim. Mas no gol do Barcos entregou a paçoca. Uma bola defensável, aquela que ele deixou pro atacante do Palmeiras. Mas será que isso não é questão de ritmo, não? De ritmo de jogo. Ele ficou parado um bom tempo. O Paulo Vitor, acho que supriu. Claro que o Felipe é bem mais goleiro do que o Paulo Vitor, na minha opinião. Mas eu acho que essa pichotada ainda, acho que foi por conta de ritmo, que ele ficou um tempo parado. Nesse jogo sim, mas ele sempre teve mania de espalmar pra frente. Isso é. Isso é uma mania que o Felipe tem. Desde o Corinthians, Desde o Corinthians. Se ele não tem esse problema, ele seria ali, goleiro ali pra estar brigando ali com o Jefferson, com o Cavalieri, com o Fábio ali, pelo posto ali dos melhores do Brasil. Mas sobre o trabalho do Dorival, teve um fator que pra mim foi preponderante pra ele, que foi aquele adiamento de Flamengo Atlético. Ele teve uma semana para trabalhar o time. É verdade, nenhum outro clube teve. Nenhum outro técnico está tendo tempo de treinar. Porque você joga, no dia seguinte você tem que fazer aquele trabalho de recuperação
Aí no outro dia você já tem que estar fazendo treino tático para jogar no dia seguinte. Ou seja, ninguém treina. O Flamengo teve uma semana aí pro Dorival colocar sua filosofia de trabalho e o Flamengo está mais ou menos colhendo os frutos, porque já conseguiu 2 vitórias importantes aí, hoje contra o Vasco, contra o Náutico, contra o Palmeiras, jogou quase o jogo inteiro com um a menos e não foi um massacre. O Flamengo vai colhendo os frutos aí. Eu acho que é complicado brigar por Libertadores, mas aquele susto que o Flamengo corria de brigar ali, né? Rebaixamento. Acho que não vai acontecer, não. Vamos ver, vamos esperar. E parece que o Dorival defendeu ferreamente os jogadores Leonardo Moura e Ibson, que não vem rendendo o esperado. Ibson! Gostei, em conjunto, em sintonia. Em sintonia com o esporte. Em sintonia com o esporte. Parece que o Dorival concedeu uma declaração que o Ibson passou muito tempo no exterior, que essa adaptação é demorada. Mas Dorival, meu amigo, o Ibson estava no Santos já há algum tempo, junto ao Muricy Ramalho. Eu acho que realmente... O Dorival chegou a pegar o Ibson na época do Santos? Não, acho que não. Foi só na época do Muricy. E agora, aqui na Gávea, eu gostaria até de saber como foi o desempenho do Ibson, mas a gente estava aqui no ar, não pôde acompanhar em detalhes a partida entre Flamengo e Vasco. O Ibson estava suspenso, não pôde jogar. E o Léo Moura também já tá no desempenho não tanto quanto bom. Eu acho que o Léo já seja a hora de aproveitá-lo no meio de campo, talvez como um armador. Não sei se ele ainda tem envergadura para assumir a camisa 2. Embora o Flamengo não tenha um substituto à altura. O Wellington Silva também não tem como assumir a camisa 2 do Flamengo. Então vamos ver, o Dorival é um excelente treinador. Eu diria que está entre os 5 melhores em atividade do Campeonato Brasileiro, junto do professor Abel Braga, o Muricy, o Tite, até o próprio Scolari e o Vanderlei Luxemburgo. Ótimos treinadores, e eu colocaria o Dorival entre esses melhores. Vamos aguardar e ver o que o Flamengo tem preparado. Mas como diz Wagner Love, deixou o Mengão chegar, é complicado. Se deixar o Mengão chegar, lembra aquele título de 2009, que o Flamengo deu uma arrancada, aquele cavalinho do Fantástico ficou frenético no final, e o Flamengo conquistou o título que todos já sabem, diante do Grêmio no Maracanã. Vamos esperar e torcer pelo futebol carioca. Vamos torcer. É isso aí. E a hora do favorito da galera. É favorito da galera, entendeu? É favorito da galera, né, Silvio? É sim, favorito da galera. É favorito da galera. É o favorito do Silvio. Seu favorito, Silvio? Posso falar com o Guilherme mesmo? O Guilherme. Então tá. Ih, rapaz, deu ruim. O que eu boto pra favorito? Thiago Cruz, o seu favorito? Favorito? Difícil, hein? Difícil, hein? Passa. Eu passo. Marildo. Meu favorito vai pro Wagner Love, que decidiu o clássico hoje a favor do Mengão. Muito bem, Marildo. O meu favorito da galera, vou sair aqui do estado do Rio, vou para São Paulo, Rogério Ceni, que demonstrou que é resiliência. Na última quarta-feira, ele fez um gol contra bizonho, que até eu credenciaria o posto de saco de batatas de hoje, mas ontem fechou o gol e ainda fez um gol de pênalti. Um goleiro de quase 40 anos está em atividade, em alto nível, diz que o seu limite está chegando, mas ainda tem uma gordurinha para queimar. O meu favorito da galera, Rogério Ceni. Meu favorito vai pro time do Atlético Mineiro. Isso aí. Thiago? Eu vou votar na torcida do Atlético Mineiro, que tá fazendo um brasileiro muito bom. Sempre lotando, né, Sempre lotando o estádio. Eu acho que isso dá uma força maior para os jogadores. Camisa 12. Dá para ver que o Atlético Mineiro se esforça muito mais. Quando acabou o jogo hoje, os jogadores se abraçaram ali de uma forma que dá para ver que o grupo está comprometido. Eu acho que a torcida tem a ver com esse espírito. Muito bem, eu acho a torcida do Atlético Mineiro, até quando o clube está em situações difíceis, a galera comparece, ajuda, então um voto merecido. E a hora do saco de batatas. Saco de batata. Marildo Mendes, o seu saco de batatas de hoje. Meu saco de batatas, eu passo. Guilherme Rezende. Fábio Ferreira. Vassouras Fábio Ferreira. Que cabelinho. Sim, hein? É demais. Thiago.
Eu poderia acompanhar o voto no Fábio Ferreira, também poderia votar. Fica à vontade, pode acompanhar mesmo. Quanto mais gente contra, melhor. Eu também poderia votar no Lima, poderia votar também no Amaral. Com quanta gente? Mas esses caras só estão lá, ainda mais como titulares, porque alguém contratou e pior, depois não repôs para colocar esses caras no banco. Então eu voto no Anderson Barros, esse dirigente que há 4 anos faz lambanças e ninguém nem sequer põe em risco o seu cargo. Nenhuma empresa você, durante 4 anos, erra no planejamento, erra na sua função e você não tem punições. Então, para mim, o Anderson Barros é o saco de batatas. Bacana. O seu saco de batatas, Marildo? É Marildo? Marildo? Fábio Ferreira. Por que o Fábio Ferreira? Porque ele é feio demais. É demais em si, é? Demais. É um cabrunco, hein? É o cabrunco. O meu saco de batatas, como eu já havia antecipado durante o programa, William Rocha, do Esporte, pela entrada criminosa, tinha que sair direto para a delegacia esse criminoso. Então, meu saco de batatas para William Rocha, do Esporte. Solta o saco de batatas aí, Érico. É saco de batata? Saco de batata. É isso aí. O seu destaque final, Guilherme Rezende. Desejar um bom início de semana a todos. Agradecer aí a companhia dos nossos ouvintes que estão sempre abrilhantando o nosso programa aqui. E demais. Então, um beijo a todos. Boa noite, boa semana. Muito bem. O seu destaque final, Thiago. Boa noite a todos, uma ótima semana. E você falou no início do programa que o Atlético era virtual. Virtual campeão. Não, já é o campeão, já é campeão, verdade. Detalhe importante. Campeão. E semana que vem não estarei aqui provavelmente. Vai acompanhar o jogo? Não, Botafogo é 4 horas. Não comparecerá. Folga. A situação ainda a se analisar, mas o programa aí muito bom aí, estar com todos. Boa noite a todos aí, ótima semana. E agora ele... Oi? Tem um pessoalzinho de circuito aí, não? E ele que sempre, na minha ausência, conduz isso daqui com brilhantismo e maestria. Na Magregador teve? Teve. O também apresentador... Quase comprometido. O também apresentador da Aliança Esportiva, que sempre com brilhantismo está presente, Marildo Mendes. Beijo a todos. Fique com Deus. Tchau, Brasil. Xuxa. Desejar um bom final de domingo aí pra galera, pros amigos da mesa, pros nossos ouvintes. E dizer que Brasileirão pegando fogo, torcer para que o Fluminense mantenha a pegada, Vasco da Gama também continue ali chegando, que o Flamengo encoste mais um pouco e que o Botafogo resolva suas situações extra-campo e principalmente dentro do campo, para que possa também chegar e, mais uma vez, o Rio de Janeiro fazer bonito. Acho que o Rio, que era tão criticado, a cada ano vem fazendo bonito aí no Brasileirão. Muito bem, Marildo. E hoje que começou o campeonato estadual, meu destaque final é esse, campeonato estadual de juniores, 3ª divisão, Bela Vista aqui do município, perdeu por rubro. E o São Gonçalo Esporte Clube enfrenta o São Gonçalo Futebol Clube, então clássico gonçalense de juniores, na próxima quinta-feira, 15 horas, no estádio do Clube Mauá. A equipe Aliança Esportiva estará presente nesse jogo. E na próxima terça-feira compareceremos no Centro de Oportunidade ao Talento, COT, do Cleiton, que fez contato conosco e vai nos falar um pouco sobre esse projeto excelente com esses jovens atletas, esses que merecem as oportunidades de vida. Estaremos reunidos semana que vem com mais de Aliança Esportiva. Boa noite, galera. Fiquem com Deus. Já então.